Graça e paz, amados irmãos. Gracia y paz, estimados hermanos. Graça e paz, amados irmãos. Gracia y paz, amados hermanos. Amém. Que alegria podermos festejar o nosso fundamento nessa manhã. Qué alegría poder festejar el fundamento en esta mañana. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Nós somos o edifício Nosotros somos un edificio que está sendo edificado sobre esse fundamento. que está siendo edificado sobre este fundamento, Qual é? Jesus Cristo. el cual es Jesucristo. Eu lembro das palavras do profeta Ageu. Yo me acuerdo de las palabras del profeta Ageo. Não sei se mencionei antes, No sé si lo mencioné ayer, mas vou mencionar novamente, mas lo voy a mencionar nuevamente, porque é algo que sempre deve chamar a nossa atenção. porque es algo que siempre debe llamar nuestra atención. Quando o povo subiu a edificar, Cuando el pueblo subió a edificar, eles começaram a se distrair com as suas próprias casas. ellos se comenzaron a distraer con sus propias casas. Esse sempre é o problema na edificação de Deus. Eso siempre ha sido un problema en la edificación de O Dios. povo de Deus se distrai, El pueblo de Dios se distrae começa a se envolver com as suas y coisas se comienza a ocupar de sus cosas e a casa de Deus fica deserta. y la casa de Dios queda desierta. Então, nesse contexto se encontrava. En este contexto se encontraban O ellos. Senhor usou o profeta, Y el Señor usó al profeta Ageu, al profeta Ageo para lhes dizer: para decirles: subir ao monte, suban al monte, trazer madeira, traigan madera edificai a casa, y edifiquen mi casa e eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Nós sabemos que existe uma forma de glorificarmos a Deus. Nosotros sabemos que existe una forma de glorificar a Dios. Nós verbalizamos muito isso. Nosotros verbalizamos mucho eso. Nós dizemos glória a Deus. Nosotros podemos decir gloria a Isso Dios. é importante fazer. Es importante hacerlo. Mas olha esse texto. Mas mire este texto. Ele não diz que é na forma verbal que se faz. Él no está pidiendo que sea glorificado de una manera verbal. Subir ao monte, Él manda subir al monte, trazei madeira, a traer madera edificai a casa. y edificar la casa. Quando a casa está sendo edificada, Cuando la casa se está siendo edificada, então ele diz: entonces Él dice: eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Então, qual é a maneira de glorificar? Entonces, ¿cuál es la manera de glorificar a À Dios? medida que a casa é glorificada. En la medida que la casa es edificada. Edificada. Quando a casa é edificada, Cuando la casa es edificada, então haverá glória. entonces habrá gloria. Porque a edificação da casa Porque la edificación de la é a casa edificação da glória. es la edificación de la gloria. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Quando nós verbalizamos, Cuando nosotros quando verbalizamos, dizemos glória a Deus, cuando nosotros hablamos y damos gloria a Dios, tenhamos também o entendimento tenemos también el que entendimiento nós estamos envolvidos numa obra de edificação. que nosotros también estamos envueltos en una obra de edificación. Precisamos de revelação, Pero necesitamos de revelación, precisamos tomar a cruz, necesitamos tomar la cruz, precisamos negar a nós mesmos. necesitamos negar a nosotros Como mismos. aquelas 4 revelações que Pedro teve no Novo Testamento. Como aquellas 4 revelaciones que Pedro tuvo en el Nuevo Testamento. O Pai disse para Pedro quem era Jesus. El Padre le dijo a Pedro quién era Jesús. Jesus mostrou a Pedro o que era a igreja Jesús mostró a Pedro cuál era la iglesia, o qué era la e iglesia, revelou mais coisas. y le reveló más cosas. Revelou a cruz. Le reveló la cruz. Amém? Amén. Porque Jesus tomou a sua cruz Porque Jesús tomó su e cruz produziu a igreja. y se produjo la iglesia. Nós, a igreja, Nosotros, la iglesia, tomamos a cruz, tomamos la cruz, a nossa cruz, nuestra cruz, e produzimos o reino. y empezamos a producir el Então, reino. essas são as 4 verdades que governam todo o Novo Testamento. Esas son las 4 verdades que gobiernan todo el Nuevo Testamento. Cristo, Cristo, a igreja, la iglesia, a cruz la cruz e o reino. y el reino. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Nós podemos sim verbalizar. Nosotros sí podemos hablar o Nós verbalizar. podemos dizer muitas vezes glória a Deus. Nosotros podemos repetir muchas veces gloria a A Dios. única coisa que não podemos ter, La única cosa que no podemos tener, nós não podemos ter falta de consciência. no podemos tener falta de A conciencia. consciência de que La conciencia de que somente quando a casa é edificada, solamente cuando la casa es edificada, de fato Deus é glorificado. entonces Dios es glorificado. Nós estamos aqui Nosotros estamos e o aquí nosso chamamento é esse, y nuestro llamamiento es ese, a representação do Filho. la representación del Hijo. Assim como o Filho representou seu Pai, Así como el Hijo representó al Padre, agora Ele nos enviou
Ahora Él nos envió para que sejamos representantes dele. para que nosotros seamos representantes. Uma vez que a representação aparece na igreja, Una vez que la representación aparece en la iglesia, então Cristo é demonstrado. entonces Cristo es demostrado. Uma vez que Cristo é visto, Una vez que Cristo es então visto, o Pai é revelado. entonces el Padre es Então revelado. aquele mistério que esteve oculto durante Aquel misterio todos os que tempos, estuvo oculto durante las edades y los tiempos. o que ocorreu? ¿Qué es lo que ocurrió? Esse mistério no tempo foi manifestado. Que ese misterio en el tiempo fue manifestado. E quando ele foi manifestado, Y cuando Él se manifestó, agora nós vemos Efésios capítulo 3, ahora nosotros podemos mirar Efesios capítulo quando 3, diz que principados e potestades cuando dice que los principados y las potestades estão com seus olhos fitos na igreja. están con sus ojos fijos en la iglesia. Por que eles estão com seus olhos aí? ¿Qué es lo que están mirando la iglesia ellos? Porque da grandeza de Deus eles já têm visto. Porque ellos ya vieron la grandeza de Dios. O que eles precisam ver agora? ¿Y qué es lo que necesitan ver ellos O ahora? seu caráter, Su carácter, a sua natureza. su naturaleza. Irmãos, prestem bem atenção. Entonces presten atención, hermano. Não existe chamamento maior do que esse. No existe un llamamiento mayor que Ele não nos deu a imagem de um querubim. Él no nos dio la imagen de un Ele não nos querubín. deu a imagem de um serafim. Él no nos dio la imagen de un Ele serafín. deu a imagem do seu próprio filho. Él dio la imagen de su propio O que hijo. ele buscava com isso? ¿Qué es lo que Él busca con eso? Ele quer fazer uma demonstração para o universo. Él quiere hacer una demostración al universo. Aquilo que ele é. Aquello que Él O es, caráter que ele tem. el carácter que Él Por tiene. isso que o hipercalvinismo, Por eso que el hipercalvinismo, tanto supralapsário como infralapsário, tanto supralapsário como infralapsário, supralapsario, Sim. infralapsario, é aquela corrente na história da igreja, es una corriente en la historia de la onde iglesia, depois de Calvino, a donde después de Calvino, porque muita gente dá a Calvino mucha gente le da a Calvino calvinismo que Calvino não era. un calvinismo que Calvino no tenía. Calvino era Calvino. Calvino era Calvino. Mas depois de Calvino, Mas después de Calvino, houve um discípulo chamado Teodoro Bessa. hubo un discípulo llamado Teodoro Bessa. Esse discípulo, Ese discípulo, ele tomou o assunto do Evangelho él tomó el asunto del e Evangelio aquilo que Calvino tratou acerca da salvação. y aquello que Calvino trató acerca de la E como ele salvación. era um discípulo de Calvino, Y como él era un discípulo de ele Calvino, tomou essa corrente e foi até o extremo. él tomó toda esa corriente y se fue al E extremo. nasceu então o hipercalvinismo. Y ahí nació el hipercalvinismo. Mas Calvino não era calvinista. Mas Calvino no era calvinista. E aí surgiu toda essa confusão na história da Y igreja. ahí surgió toda esa confusión en la historia de O la que diz iglesia. o coração do hipercalvinismo? ¿Qué dice el corazón del hipercalvinismo? Que Deus predestinou homens ao céu, Que Dios predestinó al hombre al e cielo predestinou homens ao inferno, y que predestinó a otros al sem infierno, que eles tenham nenhuma chance. sin que ellos tengan nada que ver con eso. E de que forma se atribui isso? ¿Y de qué forma se puede aplicar o atribuir eso? Esse entendimento Ese entendimiento acredita que por Deus ser soberano, acredita o da crédito que porque Dios es ele soberano, tem o direito de tomar a sua decisão Él toma las decisiones e não falar nada com ninguém. y no lo tiene que preguntar nada a Realmente, nadie. nós sabemos, Deus é soberano. Nosotros sí entendemos que Dios es Mas soberano, Deus não é só soberano. mas Dios no es solamente Deus soberano, não é só transcendente. no es solamente Deus trascendente, também é imanente. también es inmanente. Deus é o Emanu, Dios emanó, Emanuel, Emanuel, Deus conosco. es Dios con nosotros. Então, quando você olha o aspecto de soberania de Deus, Entonces cuando ustedes pueden ver el aspecto de la soberanía de Dios, realmente Deus é Deus. realmente Dios es Dios. Ninguém pode se interpor à sua vontade. Nadie se le puede interponer a su voluntad. Ninguém pode dizer que isso está certo ou que isso está errado. Nadie puede decirle a él que eso está equivocado o eso está bien. Mas o que deve nos chamar a atenção Mas lo que nos tiene que llamar la é que atención nós não podemos atribuir que nosotros no podemos atribuir a salvação do homem la salvación del tão hombre somente aos atos de soberania de Deus. solamente a los actos de soberanía de Dios. Por que dizemos isso? ¿Por qué podemos decir eso? Porque em Deus Porque en nós Dios temos revelação nosotros tenemos revelación mais do que a sua soberania, más que su soberanía. temos a revelação do seu caráter. Es una revelación de su carácter. Você consegue fazer essa diferença? ¿Usted puede hacer esa diferencia? Consegue entender essa diferença? ¿Puede ver esa diferencia, hermano? Uma coisa é o Deus soberano, Una cosa es Dios soberano, mas o mesmo Deus soberano mas el mismo Dios soberano não se manifesta apenas como Deus soberano. no se manifiesta solamente como Dios Ele soberano, também manifesta o seu caráter. Él también manifiesta su Quem é carácter. o seu caráter?
¿Cuál es su carácter? O seu filho. Su hijo. Então, quando você olha o Senhor Jesus, Entonces, cuando usted puede mirar al Señor Jesús, quem você vê? ¿a quién ve? O próprio Deus. Al propio Dios. E quando Jesus vive nessa terra, Y cuando Jesús vino a esta o que tierra, nós temos? ¿qué es lo que nosotros O tenemos? testemunho da sua natureza. El testimonio de su naturaleza. Porque no Novo Testamento, Porque en el Nuevo Testamento, imagem, la imagen, natureza, la naturaleza, caráter el são carácter sinônimos. son sinónimos. É a mesma coisa. Es la misma cosa. Então, soberania Entonces, la soberanía pertence ao ser de Deus. pertenece al ser de Dios. Natureza La é a naturaleza forma como ele se movimenta. es la forma como Él se mueve. Então, Deus é soberano, Entonces, Dios es soberano, mas tem um caráter. mas tiene un Você carácter. não pode atribuir tudo à soberania dele. Él no se puede atribuir solamente toda la soberanía de Ele Él. também tem um caráter. Él también tiene un carácter. Quando você olha para Jesus, Cuando usted mira a Jesús, você acredita mesmo usted puede acreditar que en ele destina pessoas ao inferno que Él destina personas al infierno sem nenhuma chance de sin escolha? ninguna posibilidad de que puedan escoger. Você consegue conciliar essas duas ¿Usted coisas? puede reconciliar esas ideas? Isso não é assim. Eso no es así. Irmãos, Hermanos, se o homem vai ao inferno, si el hombre va al infierno, efetivamente, efectivamente, isso não é culpa de Deus. eso no es la culpa de Dios. Deus manifestou a sua graça em seu Filho. Él manifestó la gracia en su Hijo. Deus manifestou o amor em seu Filho. Dios manifestó el amor en su Hijo. Deus sempre esteve com os braços abertos a nós. Dios siempre estuvo con los brazos abiertos. Certa vez perguntaram a Darby: Cierta vez le preguntaron a David, Darby, você acredita mesmo nisso? David, ¿usted cree en eso? E que se o homem rejeitar a graça, Que si el hombre rechaza la o que gracia, Deus vai fazer com ele? ¿qué es lo que el hombre puede, qué es lo que Dios puede hacer con Era uma él? pergunta que fizeram a Darby. Es una pregunta que hicieron. A resposta dele foi muito interessante. Y la respuesta de él fue muy Porque ele interesante. dizia que Deus era como um sol Porque él decía que Dios es como un sol. que brilhava, uma luz que brilhava no homem. Era una luz que brillaba en el hombre. Uma luz da sua revelação. Es la luz de su revelación. E essa pessoa que estava conversando com ele Y esa persona que conversaba con él disse então: le dijo entonces, e se o homem virar as costas para Deus? y si el hombre vuelve su espalda a Dios, Então Darby respondeu: entonces darle de a sua luz vai brilhar nas suas costas. Entonces la luz va a brillar en su Então espalda. a luz brilhava de frente para ele, La luz brillaba de frente hacia él. mas quando ele virou as costas, Más cuando él se dio vuelta de espalda, Deus também virou as costas? Dios también Não, viró. a No, sua luz continuou brilhando. la luz continúa brillando. Então Deus está sempre buscando o homem. Dios está siempre buscando a Aquilo que Dios. estávamos falando ontem Aquello que estábamos hablando sobre o ayer, mistério que esteve oculto sobre el misterio que estuvo e que oculto agora foi revelado. y que ahora fue revelado. Isso é maravilhoso. Eso es Ele está maravilloso. nos revelando o mistério oculto do seu coração. Él está revelando el misterio oculto de su Mas corazón. mais do que isso, Es más que eso. a iniciativa sempre é de Deus. La iniciativa siempre es Foi de Ele Dios. que veio ao nosso encontro. Él fue el que vino a nuestro As suas encuentro. saídas desde a eternidade Sus salidas son desde la em eternidad direção a nós. en dirección a Quando você nosotros. chega no Apocalipse capítulo 21, Cuando usted va al Apocalipsis capítulo é 21, exatamente isso que você encontra. eso es lo que usted encuentra. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Es el tabernáculo de Dios entre los Então você hombres. sabe que existe um tabernáculo Entonces usted sabe que existe un que é tabernáculo chamado tabernáculo de Deus entre os homens. que es llamado el tabernáculo de Dios entre los Quando hombres. Deus começou a colocar esse tabernáculo entre os ¿Cuándo homens? fue que Dios comenzó a colocar ese tabernáculo? Desde as suas saídas na eternidade. Desde sus salidas en la Se eternidad. você olhar o tabernáculo, Si usted mira el você tabernáculo, vê que ele tem o ato exterior, usted puede ver que él tiene un atrio exterior, o santo lugar el lugar santo e o santíssimo. y el lugar santísimo. Isso fala de algo tremendo. Eso habla de algo extraordinario. Não só de Cristo, No solamente de Cristo, não só do homem, no solamente del hombre, também de Cristo e da igreja, también de Cristo y la porque esse iglesia. tabernáculo é o mistério de Cristo. Porque ese tabernáculo es el misterio Mas de no capítulo Cristo. 21, Más en el capítulo na 21, culminação do trabalho de Deus, en la culminación del trabajo de Dios, ele diz que o tabernáculo está posto entre os homens. Él dijo que el tabernáculo está puesto entre los hombres. Exatamente aquilo que vimos compartilhando. Exactamente aquello que veníamos compartiendo. Olha como esse tabernáculo foi colocado. Ve ahora cómo fue ese tabernáculo colocado. O ato exterior. El atrio O exterior. que é o ato ¿Qué exterior? significa el Qual é atrio o exterior? testemunho que nós temos no ato ¿Cuál es exterior? el testimonio que nos da el atrio O exterior? testemunho da glória e da divindade de Deus. El testimonio de la gloria y de la Aí divinidad você de pode Dios. concluir, aí você pode colocar 2 versículos Ahí usted puede colocar 2 versículos ou capítulos. o capítulos. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo que diz que 1 as coisas invisíveis
que dice que las cosas tanto, invisibles de Dios, tanto o eterno poder como sua divindade, tanto su eterno poder como su deidad, são vistas nas coisas que estão criadas. son vistas por medio de las cosas hechas, Como o Salmo 19 também. como el Salmo 19 O también. que diz lá? ¿Qué es lo que dice Os allá? céus manifestam a Que glória de los Deus. cielos muestran la gloria E o de Dios firmamento anuncia as obras das y suas el mãos. firmamento enuncia la obra de sus Olha o manos. tabernáculo começando a ser colocado. Fíjense cómo el tabernáculo comienza a ser O colocado. primeiro testemunho que Deus dá de si. El primer testimonio de Dios va a Essa é a decir, primeira luz que Deus dá para a sua esta es la humanidade. primera luz que Dios le da a la humanidad, Que Ele é o Deus criador de que Él todas es as el Dios coisas. creador de todas las Quando cosas. você está no átrio exterior, Cuando usted pasa al atrio exterior, a luz que você tem, la luz que o ustedes tienen, testemunho que você el tem, testimonio que hay ahí são en das ese lugar, coisas que estão criadas. son las cosas que están creadas. Isso é um testemunho de Deus. Ese es un testimonio de Dios. Foi Ele quem criou todas as Él coisas. fue el que creó todas las cosas. Amém? Amén. Quando você dá um passo à frente, Cuando usted da un paso então você adelante, chega ao santo lugar. entonces se llega al lugar santo. No lugar santo, En el lugar santo, você tem dois elementos usted principais. tiene dos elementos Você principales. tem a mesa dos pães da proposição Ahí está la mesa de los panes de la e proposición você também tem o candeeiro. y está el candelero. Sabe o que está acontecendo? ¿Sabe lo que sucede? Deus está dando mais um passo na sua revelação. em Dios direção a está nós. dando más otro paso en su revelación. E que passo é esse? ¿Qué paso es É que no este? Antigo Testamento, Es que en el Antiguo através do Testamento, povo de Israel, a través del pueblo de os Israel, 12 pães da proposta. los 12 panes de la Não propuesta, confunda a palavra proposição no confundir la palabra com proposición propiciação. con propiciación. Proposição é a Proposición ideia de proposta. es el propósito. Esses são os pães. Esos son los panes. Isso é o que Deus quer alimentar. É Eso por es isso que por Deus quer eso que alimentar. Dios nos quiere alimentar Desde o Antigo Testamento. desde el Antiguo Então, Testamento. isso é um testemunho. Esos son Que testimonios. testemunho é esse? ¿Qué testimonio O es ese? testemunho do monoteísmo judaico. El testimonio del monoteísmo judaico. Deus deu uma visão para o povo judeu. El pueblo judío tenía una E visión o povo judeu tinha que carregar essa visão como uma tocha. y el pueblo judío tenía que cargar esa visión como una antorcha. Esse era o testemunho de Deus no Antigo Testamento. Ese es el testimonio de Dios en el Antiguo Qual é o Testamento. testemunho? ¿Cuál es el testimonio? Da sua unidade De la essencial. unidad esencial No de meio Dios. de todos aqueles deuses, En medio de todos aquellos dioses, Deus está dizendo: Dios estaba diciendo, isso tudo é mentira. eso es todo Porque mentira, só existe um Deus. porque solamente existe un Dios. Então, no átrio exterior, Entonces en el atrio exterior, ele dá testemunho do seu poder eterno. Él da testimonio de su poder eterno. Mas no santo lugar, Más en el lugar no santo, Antigo Testamento, en el Antiguo através Testamento, do povo de Israel, a través del pueblo de ele Israel, diz que esse Deus soberano, ese dice que ese es el Dios soberano que esse Deus soberano y que ese Dios soberano é um só. es un solo Dios. Javé é um. Jehová es Se uno. você estiver anotando, Si usted está notando, Deuteronômio 6:4. Deuteronomio 6:4, 6:4 é o conhecido Shema, el conocido Shema, que quer dizer ouve, que quiere decir oye, ouve Israel. oye Israel, O Senhor vosso Deus é um. el Señor tu Dios uno es, Javé é um. Jehová es uno. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Não precisa. Shema. O que ele quer dizer com isso? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que o testemunho Que el que testimonio o povo de Israel del pueblo de Israel precisava levar nesse tempo necesitaba llevar en ese era tiempo que Javé é um só. es que Jehová es uno Mas solo. olha que coisa interessante. Mas mire qué cosa Dentro interesante. do próprio Shema, Dentro del propio você tem Shema, duas palavras hebraicas usted tiene dos palabras que hebreas demonstram pluralidade. que demuestran que hay una Mas pluralidad. esse não era o tempo de demonstração da pluralidade. Mas eso no era el tiempo de la manifestación de la pluralidad. Deus não vai revelar pluralidade agora. Dios no iba a revelar pluralidad Um ahora. tempo depois Deus vai revelar. En un tiempo después Él lo iba a revelar. Mas agora Deus não vai Mas revelar. ahora Dios no lo iba a Ele vem revelar. revelando por parte. Él lo empieza a revelar por Ele parte. está adentrando o tabernáculo. Él empieza a entrar al Ele está tabernáculo. colocando o tabernáculo entre os homens. Él coloca su tabernáculo entre los Esse hombres. tabernáculo vai até o Apocalipse. Nós Ese vamos ver. tabernáculo llega hasta Apocalipsis. Nós vamos ver. Nosotros lo vamos a Mas ver. no Shema, Mas en em Shema, Deuteronômio y 6:4, en Deuteronomio 6:4, é a maior definição da religião judaica. es la mayor definición que tiene la religión judía. Deus é um só. Dios es Por uno. isso que eles têm dificuldade de crer em Jesus. Por eso que ellos tienen tanta dificultad para creer en Porque eles Jesucristo. levam esse testemunho. Porque ellos tienen ese Esse foi o testimonio. chamado deles. A ese es el llamado de ellos. Nós também temos um. Nosotros también tenemos un Que não llamado tem nada a ver com reunião de domingo. que no tiene nada que ver con una reunión de É um domingo. chamamento
tremendo. Es un llamamiento E tremendo nós precisamos conhecer que nosotros profundamente isso. necesitamos conocerlo profundamente, Porque cada testemunho teve o seu tempo. porque cada testimonio tuvo su tiempo. E agora há um tempo de um novo testemunho. Ahora es el tiempo de este nuevo Mas testimonio. ainda estamos no Shema. Más, Ainda estamos no no, Shema. aún estamos en el Shema. Quando você olha o texto no hebraico, Cuando usted puede mirar el texto de você hebreo, encontra duas palavras. usted encuentra dos A palabras. primeira é Elohim. La primera palabra es Elohim. Depois eles modificaram a palavra. Después ellos cambiaron la Os palabra. próprios judeus Los modificaram a propios palavra. judíos modificaron la palabra. Por quê? ¿Por qué? Porque Elohim, Porque Elohim, a palavra in em hebraico, porque la palabra in en hebreo indica pluralidade. indica que es plural, Assim como é o S no português, así como las S en el acho que portugués, no castelhano, no espanhol en também. español también, S en español. Então, tomaram a palavra Yahweh, Entonces ellos tomaron la palabra Yahweh, não é só Javé que está no no es texto, solo Yahvé que está, é in, in, a terminação in, la terminación in, indica pluralidade. indica Por isso que pluralidad. logo no início do Gênesis, Por eso que luego en el inicio de Génesis, façamos o homem. cuando dijo hagamos al hombre, Por que façamos? ¿por qué dijo hagamos? Alguém diz, porque os anjos estão presentes. Porque los ángeles están presentes. Não, anjo não cria nada. Los ángeles no crean nada. Anjos são criados assim Los como ángeles nós. son creados. Elohim, Elohim, façamos o homem. hagamos al hombre. É o Deus Trino que está fazendo. Es el Dios Trino que está hablando. Então nós temos uma outra palavra no Shema. Nosotros tenemos otra palabra en el Shema. É o Erhad, Es Echad, que quer dizer que quiere decir uno. Mas tem duas palavras para no hebraico. En hebreo hay dos palabras para uno. Yashin Hashim e Erhad. y Echad. Yashin Yashim é único. es único, Único filho. único hijo, Única esposa. única esposa. É um. Es Não uno. permite mais do que um No nessa permite más unidade. que uno solo. Certo, irmãos? ¿Cierto, hermano? Mas esse termo que está colocado aí Mas esto que está colocado é aquí Erhad. es Echad. É que Isso. permite pluralidade. Es uno que permite pluralidad. Mas o testemunho desse momento Más el testimonio de este é da momento unidade essencial. es de la unidad esencial. Então foi o único que o povo judeu pôde ver. Es lo único que el pueblo judío puede Mas ver. lembre, nós estamos no santo lugar. Mas ahora estamos en el lugar santo. Ao lado dos pães da proposta, Al lado de los panes de la nós propuesta, temos um candeeiro. nosotros tenemos el candelero. O que nós temos no candeeiro? ¿Qué es lo que tenemos en este candelero? Agora o testemunho é da igreja. Ahora este testimonio del candelero es la Ele é feita iglesia. de uma única peça. Él se hace de una pieza Isso única fala da sua unidade. y eso habla de la unidad. Essa peça única é toda de ouro, Esa pieza única es toda de oro porque fala da sua natureza. porque habla de su naturaleza. Sua natureza, a natureza que ela participa. Porque es la naturaleza de la cual ella participa. E ele tem 7 braços, Y ella tiene 7 brazos, porque fala do seu testemunho. porque habla de su Porque testimonio. no final desses braços Porque al final de esos brazos, existem suas lâmpadas. porque están sus lámparas. Então, esses braços Porque esos brazos, diz que ainda que somos muitos, dice que aun cuando somos ainda que muchos, somos muitos, aun cuando somos muchos, somos um só. somos uno solo. E qual o testemunho que temos que dar? ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar? Tem que ser um testemunho perfeito. Tiene que ser un testimonio perfecto. Por quê? ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué? Porque está representado no número 7. Porque eso es lo que representa el número 7. Amém? Amém. O testemunho da igreja El testimonio de la iglesia precisa ser um testemunho perfeito. necesita ser un testimonio Agora, qual é perfecto. o testemunho que ela precisa dar agora? Entonces, ¿cuál es el testimonio que ella necesita dar ahora? É o testemunho Es el da testimonio natureza de la do naturaleza Filho de Deus. del Hijo de Dios. Por isso, irmãos, Por eso, hermano, que a igreja que la é iglesia uma extensão de Cristo. es una extensión de Cristo. Você não tem uma palavra Usted no tiene una palabra mais clara más para clara poder expressar a igreja em Para- relação a Cristo. para poder manifestar o expresar la iglesia en relación a O Cristo. que é a igreja? ¿Qué es la iglesia? Uma extensão de Cristo. Una extensión de Por Cristo. isso que diz que Ele é a cabeça Por eso que dice que Él es la e a cabeza igreja é o corpo. y la iglesia es su cuerpo. Por que essa unidade é tão forte? ¿Por qué esa unidad es tan fuerte? Porque esse organismo, Porque ese o organismo, corpo, el cuerpo, tem que expressar tiene que expresar a natureza do seu la cabeça. naturaleza de su cabeza. Por isso que o candeeiro é de ouro. Por eso que el candelero es de oro. O que é o ouro? ¿Qué es el oro? É a natureza divina. Es la naturaleza de Dios. Então vamos entender. Entonces vamos a entender. Deus é o que é.
Dios es lo que mas es, também se revela como é. mas también Él se No revela Antigo como es. Testamento se revelou ao povo judeu, En el Antiguo Testamento se reveló al pueblo dizendo judío que ele era um só. diciendo que Él era uno solo. E no Novo Testamento, Y en el Nuevo ele Testamento se revela aos filhos de Deus. Él se revela a los hijos de E Dios. o que ele quer falar agora? ¿Qué es lo que es lo O que que nos ele dice quer ahora? demonstrar agora? ¿Qué es lo que nos quiere demostrar ahora? O seu caráter. Su carácter. Caráter, irmão, El é carácter uma palavra que precisa governar nossa vida. es una palabra que es necesaria para que gobierne nuestra vida. Você pode ter muitos dons, querido. Podemos tener muchos dones, Muitos e muitos dons. muchos y muchos dones. Se você e eu não temos caráter, Si usted y yo no tenemos nós não carácter, podemos falar do nosso Deus nessa no terra. podemos hablar de nuestro O Dios. que fala de Deus nessa terra? Porque ¿qué es lo que habla de Dios en esta A tierra? manifestação do seu Filho. La manifestación de su Quando Hijo. Cristo se manifesta em nós, Cuando Cristo se manifiesta en isso quer nosotros, dizer caráter. eso es lo que significa Caráter foi carácter. aquele homem que andou nessa terra Carácter fue ese hombre que anduvo en esta e que tierra agora no nosso espírito, y que ahora está en nuestro à medida espíritu. que vamos sendo trabalhados na nossa alma, Y en la medida que nuestra alma está siendo trabajada, ele vai sendo formado em nós. Él se empieza a formar en Quando você nosotros. olha para Efésios, Cuando usted mira a no Efesios, capítulo 3, en el capítulo 3, agora você entende. ahora usted puede Por que entender principados e potestades estão olhando por para a qué igreja? los principados y las potestades están mirando hacia la Não é iglesia. porque a gente canta, No es porque nosotros cantamos, porque eles também cantam. ellos también cantan. Esses principados e potestades Esos principados y são potestades poderes nas regiões celestiais, son poderes en la são región certas celestial. divisões que existem aí, Son ciertas divisiones que existen. inclusive daqueles Aún aquellos que louvam a Deus. que alaban a Eles Dios, conhecem muitas coisas de nós. ellos conocen muchas cosas de Quando nosotros. eles olham para nós, Cuando ellos nos miran, eles estão querendo ver outra coisa. ellos lo que quieren ver es otra Eles estão cosa. querendo ver o que eles nunca viram antes. Ellos están queriendo ver algo que nunca han visto. Vocês vão lembrar Que se van a acordar que eles têm um testemunho que ellos tienen un do eterno testimonio poder de Deus. del eterno poder Eles de Dios. estavam com Deus quando as coisas estavam sendo criadas. Ellos estaban con Dios cuando las cosas estaban Porque eles são siendo a creadas. parte invisível da criação. Porque ellos son la parte invisible Ellos de la fueron creación. creados por Ellos Dios. fueron creados por Dios. Mas depois você sabe que Satanás caiu Usted sabe que el diablo cayó e o homem não havia sido criado y el ainda. hombre todavía no había sido creado. Ele desceu para a terça parte dos anjos. Y llegó y sacó, arrancó, arrastró la tercera parte de Então los você ángeles. sabe que a criação visível veio depois. Y la creación visible comienza Então eles después. já tinham esse testemunho. Entonces ellos ya tienen ese Ele tinha um testimonio. testemunho do átrio exterior. Ellos tienen el testimonio del atrio exterior. Eles viram quando Deus criava todas as coisas. Ellos vieron cuando Dios creaba todas las Mas tem uma coisa que eles não viram. Mas tienen algo que ellos no han visto. Podemos dizer, eles viram duas partes do tabernáculo. Ellos vieron dos partes del tabernáculo. Eles viram quando Deus criava todas as Ellos coisas. vieron cuando Dios creaba todas las E eles cosas. também foram testemunhas. Y ellos también fueron testigos E quando o povo judeu andou nessa terra, que cuando el pueblo judío anduvo en esta tierra, testemunharam dio testimonio da sua de unidade, la unidad de de que Dios, Deus era um só. de que Dios es uno. Isso foi plenamente visto. Eso sí fue plenamente Agora, visto. qual é o interesse de principados e Ahora, ¿cuál potestades es el interés de los principados y ao potestades? olharem para a igreja? ¿Por qué miran la iglesia? Falem para mim, irmãos, por favor. Alguien que me pueda decir algo de Por que referencia. eles estão olhando para a ¿Por igreja? qué ellos están mirando a la iglesia? Paulo diz, Pablo dice, a mim o mínimo de todos os santos, a mí, el más pequeño de todos me los foi santos, dada esta graça me fue dada esta de gracia anunciar de anunciar o evangelho das insondáveis el riquezas. evangelio de las insondables riquezas de Dios. Para quê? ¿Para qué? Porque algo precisa ser demonstrado. Porque algo necesita ser demostrado. Então ele tem que anunciar. Entonces Él tiene que anunciar. Esse algo Ese é algo o próprio Senhor. es el propio Isso vai Señor. entrar no homem Jesús es entrando en el hombre, para que depois ele seja demonstrado no homem. para que Él pueda ser mostrado a No través del hombre, novo homem, en el nuevo na hombre, nova criação. en la nueva É isso que creación. está acontecendo com Eso es lo que está sucediendo. Então con agora eles nosotros. estão olhando Entonces los ángeles están mirando esse grande mistério. este gran misterio. Pessoas como você e eu, Personas como usted y yo, fracas e desprezíveis, débiles y despreciables, mas que Deus más que Dios, escolheu que Dios nos escogió para esse terceiro testemunho. para dar ese tercer testimonio. Ele não falou desse testemunho direto aos anjos. Él no le habló este testimonio directo a los Ele ángeles. tinha um plano.
Él tenía un plan. Qual era o seu plano? ¿Cuál era el plan? Colocar esse testemunho Colocar ese testimonio dentro da nova criação. dentro de la nueva creación. Quando as pessoas quiserem ver Cuando las personas quisieran ver esse testemunho, ese testimonio, quando principados e potestades y cuando los principados y las potestades quiserem ver esse testemunho, quieren ver ese eles vão testimonio, ter que olhar para a igreja. ellos van a tener que mirar la iglesia. Agora, o que nos chama a atenção aqui? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención aquí? Porque nós cristãos, Porque nosotros los nós cristianos nos envolvemos com muitas coisas. nos envolvemos con muchas Não cosas. digo esse grupo de irmãos aqui em especial. No digo este grupo de hermanos aquí en Eu especial. digo os cristãos do Yo digo mundo en el todo. cristal en el mundo entero. Nós sempre nos envolvemos com muitas coisas. Siempre estamos envueltos en muchas cosas. Paulo, quando esteve no terceiro céu, Pablo cuando estuvo en el tercer ele cielo, viu o que era a vida cristã. él vio cuál era la vida Ele teve cristiana. revelação. Él tuvo una Quando ele revelación. desceu de lá, Cuando él descendió de ele allá, disse uma frase maravilhosa. él dijo una frase Deixo maravillosa. tudo que para trás fica. Yo dejo todo queda atrás Sigo para o alto. y sigo al blanco Pelo prêmio da soberana vocação. por el premio de la soberana vocación. Você observou o que ele viu? Usted puede darse cuenta qué fue lo que él vio. Paulo viu. Pablo vio. A pergunta é, La pregunta es, o que nós vimos? ¿qué es lo que nosotros Deus quer vimos? dar um testemunho. Dios quiere dar un E é testimonio através do seu Filho, y él que es la cabeza de su hijo, utilizando a igreja. utilizando la Que iglesia. testemunho é esse, irmão? ¿Cuál es el testimonio ese? Irmão, é o testemunho do seu caráter. Es el testimonio de su carácter. Deus não é bom? Dios es bueno. Agora a igreja vai demonstrar essa bondade. La iglesia tiene que demostrar esa bondad. Deus não é fiel? Dios es fiel. Então a igreja agora vai demonstrar fidelidade. La iglesia tiene que demostrar esa fidelidad. Deus não é santo? Dios es santo. A igreja vai demonstrar santidade. La iglesia tiene que demostrar esa Agora é santidad. encargo da igreja. Ese es el encargo de la A iglesia. igreja não pode colocar kippah na cabeça, La iglesia no se puede colocar un kipá en la nem um cabeza, talite. ni un talit. Essas coisas do povo judeu. Esas son las cosas del pueblo No judío. Brasil tem uma onda agora. En Brasil hay una onda As ahora. pessoas estão voltando do cristianismo para o judaísmo. Las personas están volviendo del cristianismo al judaísmo. Porque olham para o judaísmo e vê uma grande beleza. Y hayan que el judaísmo es una gran E belleza. realmente existe uma beleza. Y de verdad existe una Mas a belleza. revelação avançou. Mas esa revelación Se você avançou, avanzó. se você volta para o Si cristianismo, usted vuelve para el cristianismo, para o judaísmo, Para o perdão, judaísmo, você está andando para trás. usted está retrocediendo. Porque Deus já avançou. Porque el Señor ya avanzó. O Senhor avançou. El Señor avanzó. E nós temos que avançar Y com Ele. nosotros tenemos que avanzar con Él. Quando nós olhamos na Cuando história da nosotros miramos la igreja, historia de la iglesia, os muitos movimentos que tiveram, en los muchos movimientos que nós han habido, tivemos movimentos tradicionais, nosotros hemos tenido movimientos nós tradicionales, tivemos movimentos pentecostais. tenemos movimientos pentecostales. Então, por exemplo, desses dois movimentos que Desses se dois movimentos. antagonizam entre si, Hay un antagonismo entre sí. quando você olha, Cuando usted mira, você observa duas pontas usted puede observar dos extremos da mesma corda. de la misma cuerda. Não convergem, No não convergem, convergen. mas nós sabemos que em Cristo Mas nosotros sabemos que as en coisas Cristo sempre convergem para las Ele. cosas tienen que converger. Então, observem só, Entonces mire solamente, quando nós somos muito ortodoxos, cuando nosotros somos muy nós ortodoxos, gostamos apenas de tocar a letra. nosotros solamente estamos en la parte de la Se tiver letra. algum tipo de manifestação Si aí, hay algún tipo de manifestación para ello, não, eu sou apenas bíblico. eso no lo aceptamos solo lo bíblico. Agora olha o outro lado. Ahora mire la otra Falando extremo, a grosso modo, hablando a grosso modo. quando somos chamados Nos pentecostais, llamamos pentecostales, então aqui damos ênfase a essa questão do Espírito e dos dons. entonces le damos énfasis a la obra del Espíritu. E aí quando alguém vai ler a palavra conosco, Y ahí cuando nosotros podemos mirar la e palabra, aí nós falamos erradamente, y ahí cuando empezamos a hablar erradamente. o Espírito, a letra mata. La letra mata, Não, a letra não mata, não. la letra no A mata, letra nos denuncia. la letra es la que A denuncia, letra diz que nós estamos mortos. la letra es la que dice É que isso que nosotros está estamos dizendo. muertos. Não é que Eso ela é es lo que morta. está diciendo. Não é que ela é morta. No es que A letra nunca foi morta. la letra nunca fue muerta, Essa é a santa palavra de es la Deus. santa palabra de Dios. Ele não muda. Él no cambia. Então, se nós mudamos, Si nosotros cambiamos, essa é uma questão nossa. esa es una cuestión Mas a nuestra. sua palavra Mas su palabra permanece para sempre. permanece para siempre. Então, irmãos, Entonces, hermano, o lugar do ortodoxo el lugar de la ortodoxia, e o chamado pentecostal, los llamados pentecostales, os dois lugares, los dos lugares, eles têm espaço no mesmo corpo. ellos tienen espacio en el mismo cuerpo. Nós podemos ter
tanto a ortodoxia, nosotros podemos ser tan ortodoxos como nós podemos ter o espírito que se move por trás como das podemos letras. tener el espíritu que se mueve por detrás de toda esa Podemos. ortodoxia. E assim, Así, citei apenas uma citando situação apenas una na situación história da igreja, en la historia de la iglesia, mas muitas coisas foram assim hay na história, muchas cosas que fueron de esta que manera, nos fazem distrair. que nos hace distraernos. Mas, irmãos, está muito claro para nós. Mas es muy claro para O nosotros. Espírito de Cristo El Espíritu de tem Cristo mostrado a sua igreja nos ha mostrado su que iglesia, o tempo em que nós estamos vivendo que el tiempo que nosotros é o estamos tempo viviendo para a revelação es el do tiempo de la caráter de revelación del Cristo. carácter de Cristo. Você pode ter muitos dons. Usted puede tener muchos Eu dones. posso ser muito ortodoxo, Yo puedo ser muy ortodoxo, mas se eu não sou santo na mas si prática, yo no soy santo en la práctica, se eu não sou verdadeiro na prática, si yo no soy verdadero en la se a minha práctica, vida não está identificada com Cristo na si prática, la vida mía no está identificada con Cristo en la então práctica, Deus não tem um testemunho. entonces Dios no tiene un testimonio. Deus tem pessoas com dons. Dios tiene personas con Deus tem dones. até pessoas que pensam diferente. Dios tiene hasta personas que piensan. Você já observou que pensar diferente nos divide? Usted observa que pensar diferente es lo que nos divide. Não era para ser assim. No es para ser Porque así. Efésios 4:11, Paulo nos Porque ensina. Efesios 4:11 Pablo nos dice, O nos enseña. ministério foi dado El ministerio fue dado até que cheguemos. hasta que lleguemos. Então, procure ser cauteloso com isso. Hay que ser bastante cauteloso con eso. Cuide do seu irmão. Cuidemos a Ele los não demás. precisa pensar igual a você. No es necesario que É piense igual até a que cheguemos. Es hasta que lleguemos. Nós não chegamos ainda. Todavía no hemos llegado. Aquilo ali não é a unidade da fé. Perdão, aquilo não é a unidade do Espírito. Eso no es la unidad del Espíritu. É a unidade da fé. Es la unidad de É a la unidade fe. do conhecimento. Es la unidad del A conocimiento. unidade do Espírito nós já La temos. unidad del Espíritu ya E a está. celebramos nessa Y la manhã. celebramos en esta mañana. Cristo morreu, Cristo murió. nos deu o mesmo Espírito Nos dio un mismo e por Espíritu. isso somos um só. Y por eso somos un solo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Agora, o que Señor. está acontecendo conosco? Ahora, ¿qué es lo que sucede con O nosotros? Senhor está trabalhando em nós, El Señor está trabajando en nosotros, formando o caráter do seu filho. formando el carácter E à de su medida Hijo. que vai sendo formado, Y en la medida que Él está siendo também formado, vamos compreendendo as también mesmas vamos coisas. comprendiendo todas estas cosas. Irmão, Hermano, eu particularmente, yo particularmente, às vezes olho no espelho pela manhã a veces me miro en el espejo en la mañana e discordo de mim mesmo. y me desconozco a mí mismo. Discordo de mim mesmo. Discurro, hablo de mí mismo. Como é que nós, ¿Cómo es que nosotros, a igreja do Senhor, la iglesia del tantos Señor, irmãos e tantas irmãs, tantos hermanos y tantas hermanas, vamos exigir vamos a que as exigir, pessoas pensem igual? vamos a exigir que las personas piensen igual? Quando nós mesmos Cuando nosotros mismos tomamos uma decisão hoje, tomamos una decisión hoy amanhã tomamos outra, y mañana tomamos e otra ficamos com raiva de nós y mesmos, quedamos a veces con rabia de nosotros parece que mismos. são duas pessoas numa só. Parece que tuvieran dos personas en una É sola. irmão, você sozinho, Usted solo você já está mal acompanhado. y ya está mal acompañado. Por isso que Ele nos tirou de nós mesmos Por eso que Él nos saca de nosotros e nos mismos colocou em Cristo. y nos colocó en Cristo. Então nós precisamos olhar para as Escrituras. Nosotros necesitamos mirar las Se esse escrituras. irmão é diferente de mim, Si este hermano es diferente de mí, quero dizer uma coisa para você. quiero decirle una cosa a usted. Deus ama a diversidade. Dios es el que ama la diversidad. Foi Ele que nos fez diferentes. Fue Él el que hizo Não diferencia. tem ninguém igual aqui. No tiene ninguno igual aquí. Sabe por quê? ¿Sabe por Porque qué? Cristo é muito rico. Porque el Señor es muy E se rico. todos fôssemos uma coisa só, Y si nosotros todos fuéramos igual Ele não como una poderia cosa, ser expressado. Él no se puede expresar. Por isso que a plenitude de Cristo Por eso que la plenitud de Cristo está repartida no corpo. tiene que estar repartida en el cuerpo. Um membro, Un miembro. por mais espiritual que Por más seja, espiritual que sea, ele não pode, Él no puede, efetivamente ele não pode el efectivo no puede expressar tudo de Cristo. expresar todo lo que es Então Cristo. preste atenção numa Entonces coisa. presta atención a lo O seu que irmão ser diferente de si você su hermano es diferente a usted, não quer dizer no quiere que decir ele precisa melhorar. que él tiene que mejorar. Porque às vezes você e eu achamos Porque a veces nosotros hallamos que um irmão melhora que el hermano mejora quando ele parece comigo. cuando él se empieza a parecer con Eu me nosotros. coloco como modelo. Yo me coloco como Esse modelo. irmão só vai ser um irmão bom Él va a ser un buen hermano quando ele parecer comigo. cuando él se parezca Ele conmigo. precisa ter as mesmas ideias que eu. Y necesita tener las mismas ideas Nós mías. não temos ideia do trabalho que Deus está fazendo conosco. Mas nosotros no tenemos idea del trabajo que Dios está Qual é o haciendo. con trabalho que nosotros. Deus está ¿Cuál fazendo? es el trabajo que Dios hace? Ele con não nosotros? está mudando a nossa Él no personalidade. está cambiando nuestra Ele está personalidad. tratando o nosso caráter. Él está tratando nuestro São carácter. duas coisas totalmente Que son dos diferentes. cosas totalmente diferentes. Personalidade é o conjunto En la personalidad, el do conjunto indivíduo
del individuo que o coloca que coloca em diferença en diferencia com outro con indivíduo. otro individuo. É uma forma de subsistência Es una forma de subsistencia diferente a outra forma. a otra Então forma. você sabe que o ser, Usted sabe que el ele ser, tem uma essência, él tiene una ele tem uma esencia, natureza, él tiene una ele é naturaleza uma pessoa de una persona que tem processos mentais que tiene procesos e mentales também y también ele é uma subsistência. es una O subsistencia. que é isso? ¿Qué es lo que Ele significa é eso? diferente do outro. Que él es diferente de Então otro. esse aqui é humano, Ese aquí, esse aqui também é. es también humano. Esse aqui tem natureza humana. Eso de aquí tiene Ese naturaleza aquí humana. también tiene naturaleza También humana. tiene naturaleza Esse humana. aqui subsiste como Roger. Este aquí subsiste como Esse Roger. aqui subsiste como Guillermo. Guilherme. Como Guilherme. Guillermo. Amém? Estamos entendendo? Estamos Então, na entendiendo. forma da subsistência, Entonces la forma de subsistencia. cada um tem a sua cooperação Cada una tiene su e cooperación, a sua su responsabilidade. estilo y su responsabilidad. Então, nós temos que aprender a respeitar. Entonces nosotros tenemos que aprender a Eu sei que respetar. vocês não precisam ouvir isso. Yo sé que ustedes no necesitan oír Eu esto. também não sei por que eu entrei nisso. Yo sé que... Eu também não sei por que eu entrei nisso. yo no sé por qué tuve que entrar en eso. Vamos voltar para o tema. Vamos a volver a... O relógio está conspirando contra nós. El reloj está atentando contra nosotros. Por que vocês não colocam aquele relógio ¿Por lá qué no lo dan fora? vuelta para el otro lado? O capítulo 1 de Efésios, En el capítulo 1 de eu vou Efesios, convidar os meus irmãos para me acompanhar em alguns textos agora. yo les voy a invitar a acompañarme en algunos textos ahora. O nosso sentimento esses dias em Lircai, Nuestro sentimiento en estos días, em Lircai, en com Lircai, os irmãos aí, con los hermanos allí, foi falar de Efésios e Colossenses. fue hablar de Efesios y E Colosenses. avisávamos os irmãos que nós tínhamos que ser apenas temáticos e não exegéticos. Y yo le avisaba a los hermanos que apenas somos temáticos, no es exegético, Porque não tem como entrar em verso por verso porque no podemos entrar verso por verso. da carta que é a mais profunda do Novo De Testamento. la carta que es una de las cartas más profundas del Nuevo Então Testamento. pegamos apenas um versículo Entonces tomamos solamente un e versículo estamos mastigando ele até agora. y todavía estamos masticando este verso, Não ¿sabes? conseguimos sair daí. Y no hemos conseguido salir de ahí. Mas eu queria compartilhar com os irmãos Yo quería compartirle a los hermanos pouco da estrutura da carta aos Efésios. un poco cómo es la estructura de la carta a los E Efesios. depois eu gostaria de mencionar, Después me gustaría se o mencionarles, Senhor me der tempo si el Señor me da tiempo e paciência dos meus y irmãos, paciencia de los hermanos, eu prometo que não vou demorar. prometo que no voy a Eu tardar. costumo falar isso 6 vezes. Yo acostumbro a hablar 6 vezes sobre 6 veces sobre esto. É a primeira apenas. Esta es la primera. Eu não vou demorar. No voy a demorar. Então, amados. Então, amados, Entonces, amados, vamos olhar rapidamente a estrutura de Efésios. vamos a mirar rápidamente la estructura de E depois Efesios. nós vamos ver um aspecto importante dessa estrutura. Y después vamos a ver un aspecto importante de Eu esta diria que estructura. Efésios está repartido em 4 partes importantes. Yo creo que Efesios está partido en 4 partes importantes. Alguns repartem apenas em visão e vocação. Algunos la parten en visión y vocación, Outros também repartem como a vida da igreja, otros la parten como la vida de la a iglesia, natureza da la igreja naturaleza de la e o iglesia serviço da y igreja. el servicio de la iglesia. Meditando em Efésios, Meditando en eu Efesios, partiria essa estrutura yo em podría 4. dividirla esta estructura en 4. Então eu gostaria que vocês olhassem comigo. Entonces me gustaría que ustedes puedan mirar conmigo. A primeira, La primera, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. versículo 3. Só o 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Até aqui. Essa é a primeira divisão. Esa es la primera división. Esse é o início da carta. Ese es el inicio E de a la carta. parte mais importante.
la parte más A importante. visão que temos que ter La visión que tenemos que é que tener fomos colocados em Cristo. es que fuimos puestos en Cristo. Por que isso é necessário? Porque es necesario eso. Porque mais tarde Porque más tarde, nós teremos a manifestação do mistério. porque nosotros tenemos la manifestación del Então, se a misterio. manifestação do mistério oculto Entonces la manifestación del misterio é oculto o próprio Cristo, es el propio Cristo. não é isso? ¿No es eso? A manifestação La manifestación não é da igreja. no es de la Sim, a iglesia. igreja manifesta, Sí, la iglesia lo mas ela não manifiesta. manifesta o que é próprio dela. Mas la iglesia no manifiesta algo propio de Você ella. sabe o que é a figura da lua e do sol. Porque es como la figura de la luna y el sol. O sol da justiça é o nosso El Senhor. sol de justicia es nuestro Señor. O que faz a lua? Pero ¿qué es lo que hace la Ela luna? reflete a glória do Ella sol. refleja la gloria del sol. Então esse é o papel da igreja. Ese es el papel de la Então iglesia. quando Deus quis algo da igreja, Cuando Dios quiere algo de la o que iglesia, ele fez com ela? ¿qué es lo que hizo con Ele ella? deu a ela Él le da a ella aquilo que ele queria. aquello que Él quiere. Dá para entender isso, irmão? ¿Da para entender eso? Sim ou não? ¿Sí o no? Quando ele quis ver na igreja, Cuando Él quiere algo que sea, que manifieste la ele iglesia. quis ver algo na igreja. Cuando quiso ver algo en Ele la quer que a iglesia. igreja se manifeste. Cuando Él quiere que la iglesia se manifieste. Então ele entende que ele precisa dar esse algo a ela. Él tiene que entender que tiene que darle Ele sabe que ele primero. precisa dar isso a Él ela. sabe que tiene que dar eso. O que ele quer ver nela? ¿Qué es lo que tiene que ver A en ella? multiforme sabedoria de Deus. ¿Qué es lo que quiere ver en ella? La multiforme sabiduría de Dios. Não é assim? Não é assim. Para que agora, pela igreja, Para que ahora por la a iglesia, multiforme sabedoria de la Deus multiforme sabiduría de Dios seja conhecida dos sea dada a principados e potestades. conocer a los principados y a las potestades. Quem é a multiforme sabedoria? ¿Cuál es la multiforme sabiduría? Quem é, irmãos? ¿O quién es? Quem é? ¿Quién es? Cristo. Cristo. Cristo, irmão. Cristo. Pode falar sem medo. Puede hablar sin E miedo. toda vez que eu te fizer uma pergunta, Toda vez que hiciera una você pregunta, pode responder te puede Cristo. responder Cristo. Você nunca vai errar. Y nunca se va a Eu também nunca equivocar. vou te perguntar outra coisa. Y yo nunca te voy a preguntar otra Porque cosa. não existe sentido sem Porque no Cristo. existe ninguna cosa que tenga sentido sin Cristo. Então, se eu te pergunto algo, Entonces cuando yo pode te pregunto, responder rápido, sem tiene que medo de responder errar. rápido sin miedo de equivocar. Cristo. 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 Quem Deus quer ver na igreja? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en la iglesia? Cristo. Assim é. Así es. Então, a manifestação é de Cristo. La manifestación es de Cristo. Então, quando Deus planejou isso, Entonces cuando Dios planificó o que esto, ele pensou? ¿qué fue lo que Él pensó? Pelo Espírito, Por el Espíritu podemos entrar na mente de Deus. podemos entrar en la mente de Porque Dios. nós temos a mente de Porque Cristo. nosotros tenemos la mente Não de põe a Cristo. mente na sua mente. No ponemos la mente en nuestra mente. Não põe a mente na carne. No pongamos la mente en la carne. Vamos colocar no Espírito. Vamos a colocarla en el Quando Espíritu. Deus quis ver na igreja Cuando Dios quiso ver en la iglesia algo do seu filho, algo de su hijo, então ele deu o seu filho a ela. entonces Dios le dio su hijo a ella. Então agora quando ele olha para ela, Entonces cuando Él mira a su iglesia, ele tem prazer nela. Él tiene placer en ella, Porque nela está o seu filho. porque en ella está su hijo. Por que Deus tem prazer na igreja? Porque Dios puede tener placer en la Porque iglesia, na igreja está o seu filho. porque en la iglesia está su hijo. Amém? Amém. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy Então maravilloso. essa é a primeira parte da Esa es estrutura la da carta primera aos parte Efésios. de la carta de los Efesios, la primera Ele nos división. colocou em Que Él nos colocó en Ele Cristo. nos colocou em Cristo. Amém? Amén. Poderia começar essa carta de forma diferente? Podría haber empezado esta carta de forma distinta, De maneira nenhuma. de ninguna manera. Por quê, irmãos? ¿Por qué? Porque a vida cristã Porque la vida cristiana, é la vida cristiana es Cristo. Cristo é a vida cristã. Cristo es la vida É cristiana. estranho dizer isso, Es extraño decir mas eso, essa é a mais pura realidade. mas esa es la más pura realidad. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Si usted le pregunta al apóstol Pablo, Paulo, o que é a vida cristã? ¿qué es la vida cristiana? É uma pessoa Es una persona em en Cristo. Isso ele te responderia. Eso sería la respuesta. Porque de Pablo. ele usou esse termo Porque él usó ese término mais de 200 vezes más de 200 veces na sua carta. en las cartas, Na Bíblia, en la Biblia. uma palavra só. Una palabra sola Você e eu já temos que colocar muita atenção. tiene que traerle mucha Isso é atención. uma regra de interpretação. Esa es la regla de Você interpretación. imagina mais de 200 Ahora, vezes. cuando está más de 200 veces, Imagina você. se imagina usted. Esse homem teve olhos abertos. Entonces fue un hombre de ojos abiertos. Para ver o quê? ¿Para ver qué? Para ver quem? Para ver a quién. A Cristo. Bendito seja o nome do Bendito Senhor. sea el Señor. Vamos ver a segunda parte então. Vamos a de ver la segunda parte, Versículo 5, por en el favor. versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esse termo nos adotou
Ese término nos É um adoptó. termo que particularmente eu não gosto. Es un término que básicamente No português, e parece que no espanhol também, no en el castelhano também, portugués y en el castellano, a ideia de adoção la idea de adopción, é de um filho que não é por nascimento natural. claro, es un hijo que no es nacido en forma natural. Ele não é biológico. Él no es un hijo É alguém que biológico. você tomou Es un e niño trouxe que para o se seu tomó de meio. cualquier lado y se trajo. Tá ótimo isso. Eso está muy Quando bien. as pessoas fazem isso, é uma atitude muito nobre. Eso está muy noble, eso que se hace. O assunto é que no texto original El asunto es que en el texto não original existe a palavra adoção. no está la palabra A adopción. palavra é uiostesia. La palabra es Você tem huiostesia. duas palavras para filho no Usted grego. tiene esas dos palabras ahí. Para filho no grego. Para hijo en el griego. A primeira palavra La primera palabra é teknon, es tecno ou tekna. o tecna. Isso quer dizer filho. Eso quiere decir Mas hijo. um filho não maduro, um filho, uma criança. Eso significa hijo en un pequeño niño. É seu filho, Es su hijo, mas ainda não é maduro. pero todavía no ha madurado. Agora, ruios Ahora, cuyos é filho, es hijo mas maduro. más maduro. Toda vez que a palavra Toda vez que la filho do palabra homem, hijo del hombre, filho de Deus, hijo de as Dios, palavras que são faladas acerca de Jesus, las palabras que son dichas acerca de Jesús como filho, como hijo, aparece ruios. aparece cuyos. Por quê? ¿Por qué? Porque ruios, Porque cuyos, Jesus é o filho maduro de Deus. porque es el hijo maduro de Dios. Porque ele amadureceu. Porque él ya maduró. Ele aprendeu obediência naquilo Porque que él padeceu. aprendió obediencia. Ele não amadurece como Deus. Él no madura como Porque Dios. você sabe que ele tem duas naturezas. Porque él tiene dos naturalezas. Aquela eterna, divina, Porque es la eterna o divina, verbo eterno de el Deus, verbo eterno de Dios, essência e natureza divina, que es la esencia y naturaleza divina. mas depois, Mas después, por causa de mim e de você, por causa de nosotros, ele vai ter agora uma outra natureza. ahora adquirió otra Ele naturaleza. se vestiu da natureza humana, Él se vistió de nuestra sem nenhum naturaleza, pecado. sin ningún pecado. Viveu e venceu todas as coisas. Vivió y venció todas las Ele cosas. amadureceu na presença de Y él maduró en la presencia de Por isso Dios. ele é chamado ruios, Por eso que él es llamado curioso, filho maduro. hijo maduro. Ele é o filho maduro de Él Deus. es el hijo maduro. Por de isso que Dios. quando chegarmos à glória, Por eso que cuando llegamos a glória, a la gloria, veremos um homem lá. veremos un hombre. Quem allá. você acha que você vai ver lá? ¿Quién encuentra que usted va a encontrar allá? Uma luz, Una luz, uma aparição una fantasmagórica? aparición fantasmal. O que você acha que você vai ver? ¿Quién encuentra que lo que va a Você encontrar vai allá? se en la gloria? encontrar com um homem. Usted se va a encontrar con un hombre. Aí existe um homem na glória. Existe un hombre en la E ele está gloria. sentado no trono. Y él está sentado en el trono. Imagina se você pode chegar e dar um abraço nesse homem. Imagínense si usted puede llegar y darle un abrazo a ese É hombre. melhor não começarmos a pensar nessas coisas agora, Bueno, no vamos a pensar en esas cosas ahora, porque corremos o risco dessa reunião não terminar. porque si no esta reunión no va a terminar. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Nós estamos aqui, Nosotros estamos aquí, partimos o pão e tomamos do cálice. partimos del pan y tomamos el cáliz. Apenas imaginamos pela fé Apenas lo imaginamos por la um dia fe, glorioso que teremos com o nosso Senhor. pero un día glorioso sí. A palavra estaremos con diz nuestro que Señor. a presença dele está entre nós. La palabra de Dios dice que la presencia de Él está con nosotros. Mas haverá um dia, Mas estará un día e os nossos olhos o verão. que nuestros ojos lo verán, Assim como ele é. así como Él es. Assim como ele é, o veremos. Así como Él es, lo veremos. Existe um homem na glória. Existe un hombre en la E gloria. nele, En Él, toda a plenitude da divindade toda la habita. plenitud de la deidad o de la divinidad de Dios. Irmão, lá está o nosso irmão mais velho. Allá Él es nuestro hermano mayor. Lá está o nosso irmão mais velho. Allá está nuestro hermano mayor. Ele também é o nosso Senhor. Él es nuestro Señor. Eu não vou continuar com esse assunto. Yo no voy a continuar con eso. Isso é algo maravilhoso. Eso es algo Começamos maravilloso. a pensar tantas coisas. Comenzamos a pensar tantas O que cosas. será esse dia? ¿Qué será ese día? Nós vamos chamar a atenção dos irmãos essa manhã. Nosotros vamos a llamar la atención de nuestros hermanos esta Porque mañana. esse dia vai chegar. Porque ese día va a llegar. O dia das bodas do Cordeiro. El día de las bodas del Cordero. Ah, irmãos, agora existe uma palavra de advertência para nós. Entonces ahora hay una palabra de advertencia para nosotros. Nós temos que nos preparar para essas Nosotros coisas. tenemos que prepararnos para esa cosa. Efésios vai nos falar sobre isso. Efesios nos habla sobre eso. Então, no versículo 5, Entonces en el versículo 5, quando aparece a palavra uiotesia, cuando aparece la palabra yo decía, filhos maduros, hijo maduro, colocados nessa condição. colocados en esa condición. Nós já avisamos, já falamos para os irmãos. Nosotros ya le dijimos a los Essa era hermanos uma festa que acontecia entre os judeus, que esta es una fiesta judía, que um filho, que un hijo aos 15 anos, a los 15 años era apresentado numa festa. era presentado en una fiesta. E
como era essa festa? ¿Cómo era esa Cheia fiesta? de convidados do seu pai. Llena de convidados por el Padre. Muitos amigos, Muchos amigos, muitos parentes, muchos parientes então, estavam naquela festa. estaban en esa fiesta. Num determinado momento, En un determinado o momento, pai manda parar a festa el Padre para la fiesta e apresenta o seu y filho. presenta a su O seu hijo. filho tem por volta de 15 anos. Su hijo puede tener alrededor de 15 años. Dentro do conceito judaico, ele já alcançou a idade de maturidade. Dentro del concepto judío, él ya entró a la madurez. Então o pai vai dizer Entonces el Padre para le todos os dice, seus amigos: le dice a todos sus amigos, esse é o meu filho. este es mi hijo. Você lembra dessa expressão? ¿Usted se acuerda de esa No monte da expresión? En el transfiguração. monte de la Esse é o transfiguración. meu filho Este es amado. mi hijo amado. Porque quando o Senhor Jesus subiu aquele monte, Porque cuando el Señor subió a ese monte, ele já estava plenamente amadurecido. porque él ya había madurado Ele já plenamente, estava plenamente amadurecido. plenamente maduro. Daí desse monte, De ahí de ese por monte, estar maduro, por estar maduro, ele já poderia subir ao seu pai. él ya podría subir a su Mas Padre. o que ele fez? Mas ¿qué es lo que lo hizo? Por amor a mim e a você. Por amor a nosotros. Ele desceu a esse monte Él descendió de ese e monte subiu ao outro y monte. subió a otro monte, Aquele foi o Monte Calvário. al monte Calvario, Para derramar o seu sangue. para derramar su sangre, Para nos salvar. para nosotros Para nos salvar, tirar de nós mesmos. para sacarnos Para de nos tirar da nosotros, condenação. para sacarnos de la E para nos condenación levar à glória y juntamente, poder llevar a la gloria, juntamente com Ele. juntamente con Isso é él. muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso. Então, o que o Senhor nos fala nesse texto? Entonces, ¿qué es lo que nos habla en este texto? Filhos maduros. Hijos maduros. Ele nos deu um destino, irmãos. Él nos dio un Se eu destino. perguntar a você qual é o seu destino, Si yo le pregunto a usted cuál es su destino, qual vai ser a resposta? ¿cuál va a ser su respuesta? Hã? Não estou ouvindo. ¿Cuál es la Ainda não ouvi. respuesta al destino? Ainda não ouvi. Sim, qual é a resposta? ¿Cuál es la respuesta? Está muito tímido. Está muy indecisa la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Amém. Esse é o destino que temos. Ese es el destino que tenemos. Sermos identificados com Ele de tal forma Tenemos que identificarnos con Él de tal forma que quando alguém olha para nós, que cuando Él nos mira, ele vê a Cristo. ellos puedan ver Quando a alguém Cristo. nos vê andando, Cuando alguien nos ve andando, ele vê a Cristo. ellos puedan ver a Quando Cristo. nossos amigos do trabalho nos vê, Cuando nuestros amigos en el trabajo nos ven, eles não conseguem nos ver, ellos no nos pueden ver. eles veem a Cristo. Ellos vean a Cristo. Quando nós falamos, Cuando nosotros hablamos, é Cristo que está dizendo. que Cristo sea el que está O hablando. nosso comportamento, a Que nuestro nossa vida, comportamiento y nuestra vida a nossa imagem, y nuestra a imagen nossa y natureza nuestra naturaleza seja Cristo. sea la naturaleza Então de foi Dios. esse o destino que Ele nos deu. Ese es el destino que nos dio. Sermos maduros como o Senhor chegou a Ser ser. maduros o llegar a la estatura del Señor, Como Ele chegou a ser. como Él llegó a ser. Amém? Amém. Por isso que o primeiro passo de Ese es Efésios el primer paso de Efesios, é estarmos nele, estar en Él, identificados com Ele. identificados con Él. Para que o segundo passo, Para que el segundo paso, vamos crescendo nele. vamos creciendo en Él. Dá para entender isso? ¿Puede entender eso? Temos que ir crescendo nele. Tenemos que ir creciendo en Na Él. nossa intimidade com Ele, Nuestra intimidad con Él, vamos crescendo nele. vamos creciendo E à en Él. medida que vamos crescendo, Y en la medida que vamos o seu creciendo, testemunho vai aparecendo em nós. el testimonio va apareciendo en Quando nosotros. nós temos muitos dons, Cuando nosotros tenemos muchos dones, nós edificamos com uma mão. nosotros edificamos con las É a manos, chamada mão dos dons. en la mano de los dones, E destruímos o que edificamos com outra mão. y con la otra mano destruimos lo que edificamos, É a chamada mão do caráter. en la mano del carácter. Então, irmãos, Entonces, hermano, isso é muito sério. eso es muy serio, É muito bom os dons. es muy bueno los Mas dones, eles têm um fim específico. mas él tiene un fin O fim específico. não é eles mesmos. El fin no son ellos Então mismos. as pessoas às vezes abraçam os dons A veces nos abrazamos de los e dones esquecem do caráter. y nos olvidamos del carácter. Mas naquele dia, Mas en aquel no día, tribunal de Cristo, en el tribunal de Deus não Cristo, vai perguntar quantos dons Ele te Él deu. nos va a preguntar cuántos dones que tenemos Ele vai nosotros. querer saber Él va a querer o saber quanto de Cristo foi formado em cuánto você. de Cristo fue formado en nosotros. Ouro, prata e pedras preciosas. Esa es la formación que tiene que ver con el oro, con la plata y las piedras preciosas. Não madeira, feno e palha. No madera, O que heno y O hojarasca. que produz madeira, feno e palha? ¿Qué es lo que produce la madera y el heno y la O hojarasca? caráter do velho homem. El carácter natural del E hombre. o que produz ouro, prata e pedras ¿Y, preciosas? y qué es lo que produce plata y piedras preciosas? Aquilo que o Senhor vai nos recompensar por termos produzido. ¿Qué es lo que el Señor nos recompensa por haber producido? De que maneira Ele vai nos recompensar? ¿De qué manera nos va a recompensar? Ele vai nos recompensar? Él nos va a Sim, recompensar. Ele é fiel e justo. Si Él es fiel y Ele justo. disse que vai recompensar. Él nos dijo que nos Diz que a recompensaría. sua obra, que nada é em vão no Senhor.
dice que nada es en vano en el Se Señor. você faz algo em Cristo, Si usted hace algo en se Cristo, a resposta e o fruto do que você faz é si la Cristo, respuesta de lo que usted hace es Cristo, então você vai ser recompensado. entonces vamos a ser recompensados. Se você e eu fizermos algo de nós mesmos, Si nosotros hacemos nuestra propia obra, isso não passa no fogo da prova. eso no va a pasar el fuego de la Existe um prueba. fogo que consome Va a ser un fuego que va a consumir madeira, feno e y pá. que va a consumir la madera, la hoja y el heno. Então temos que ser muito cuidadosos. Nosotros tenemos que ser muy A cuidadosos. vida cristã, La vida ela cristiana, não está pautada apenas em números. ella no está pautada solamente en Ela números, está pautada em qualidade. está pautada en A calidad. nossa vida, irmãos, precisa ter qualidade. Nuestra vida necesita tener calidad. E quem é a qualidade? ¿Y cuál es la calidad? ¿O qué es la Quem é calidad? a qualidade? ¿Quién es la calidad? Cristo. Cristo. Por isso somos chamados cristãos. Por eso somos llamados cristianos, Sim? Porque somos seguidores de Cristo. porque somos seguidores de Cristo. Fomos chamados para andar nos passos de Cristo. Amén. Fuimos llamados para andar en los pasos de Cristo. Então, esse é o segundo aspecto. Ese es el segundo Se aspecto. estamos nele, Si estamos en Él, nele estamos crescendo. en Él estamos creciendo. O terceiro aspecto, El tercer aspecto, capítulo 2, en el capítulo 2, começa a aparecer aqui. capítulo 2 Versículo 2. y verso 2 dice, en los cuales en otro tiempo, no, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ele agora vai começar a nos dizer Ahora nos comienza a decir que uma pessoa que está em Cristo que una persona que está en e Cristo crescendo em Cristo, y que comienza a crecer en ela Cristo, começa a dar fruto, ella tiene que dar ela fruto, começa a andar. ella comienza a andar. O primeiro andar que nós vemos aqui, El primer andar que nosotros vemos que nosso aquí, irmão acabou de ler, que he terminado de leer, é um andar negativo. es un andar O que é negativo. um andar negativo? ¿Por qué es un andar negativo? Ele diz o seguinte: Porque él dice lo siguiente, noutro tempo en los andares, cuales anduvisteis en otro tiempo, segundo o curso desse mundo, siguiendo la corriente de este mundo, segundo o príncipe da conforme potestade al do ar. príncipe de la potestad del aire. Há uma sequência aqui. Hay una secuencia O Senhor aquí quer nos advertir nessa que el tarde. Señor nos quiere advertir en esta tarde. Mesmo sendo cristãos, Aún siendo cristianos, podemos andar segundo o curso do mundo. podemos seguir andando según el curso de Quando este mundo. andamos segundo o curso do Cuando mundo, andamos según la corriente de este mundo, estamos sendo influenciados es porque estamos siendo influenciados pelos príncipes da por potestade el do ar. príncipe de la potestad del aire. Temos que ter cuidado com Tenemos que isso. tener cuidado con eso. Somos cristãos, Somos cristianos, mas não somos bobos. mas no somos O bobos. Senhor nos colocou em Cristo, El Señor nos puso en com Cristo, a mente de Cristo. con la mente de Então, Cristo. olha a maneira como você e eu devemos andar. Entonces, miremos la manera como usted y yo debemos andar. Nós vamos ver que existe uma forma positiva de andar, Nosotros debemos ver que existe también una forma positiva de mas andar. agora nós estamos vendo a forma Mas negativa. ahora nosotros estamos viendo la forma negativa. Como é que nós andamos de uma forma negativa? ¿Cómo es que nosotros andamos en la forma negativa? Quando nós perdemos o contato de Cristo. Cuando nosotros perdemos la conexión con Quando nós Cristo. perdemos essa conexão, Cuando irmãos, nosotros perdemos esa conexión, começamos a andar a partir do nosso próprio entendimento. entonces comenzamos a andar a través de nuestro propio entendimiento. Você sabe quem gosta de pó? Usted Serpente. sabe quién gusta del polvo, A es la serpiente. serpiente. É aí que ela se move. De ahí ella se mueve. Nós tiramos a nossa mente de Cristo. Si nosotros sacamos nuestra mente de Vou dar um Cristo, exemplo muito le prático. voy a dar un ejemplo muy Às práctico. vezes temos uma decisão importante a tomar. Nosotros tenemos una decisión muy importante para tomar. Em vez de olhar para Cristo, Y en vez de mirar a em Cristo, comunhão com Cristo, en comunión con desde Cristo, o Espírito, desde el para que Ele Espíritu, nos fale, para que Él nos para hable, que Ele decida por nós, para que Él pueda decidir por naquilo que nosotros, precisamos en decidir. aquello que nosotros necesitamos ¿Qué nos decidir. hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nós olhamos as circunstâncias. Nosotros empezamos a mirar las As circunstancias. questões das portas, por exemplo. Eh, As questões das portas. las O assunto cuestiones, das portas. el asunto de las puertas. Por Quando, ejemplo. às vezes, abriu-se uma porta. Cuando se abre una puerta, Normalmente, nós achamos que porta é oportunidade. nosotros encontramos que esa puerta es una oportunidad. Nem sempre porta é oportunidade. No siempre las puertas son oportunidades. Poderíamos até afirmar. Podemos hasta afirmar Porta não é que la oportunidade. puerta no es una oportunidad. Porta é prova. La puerta puede ser una prueba. Sim ou não? ¿Sí o no? Às vezes se abre uma grande porta no seu A veces se trabalho. abre una gran puerta en su trabajo. Ah, agora você vai ganhar mais. Ahora usted va a ganar más. Então o que é que você diz?
Entonces quiero que usted vea. Ah, Deus está no negócio. Dios está ahí guardando. Agora eu vou ganhar mais. Ahora voy a ganar más. Sabe o que vai acontecer? ¿Sabe lo que puede suceder? Normalmente com os que ganham mais, ¿Sabe que lo que sucede con los que ganan más? vão ter que dar mais do seu tempo. Van a tener que entregar más Quando tiempo. você entrega o seu tempo, Cuando usted entrega su tiempo, então o tempo que Deus deu para a sua maturidade, entonces el tiempo que Dios dio para su naturaleza, para a sua maturidade, para su madurez, o que vai acontecer? ¿qué es lo que va a Esse suceder? tempo foi perdido. Ese tiempo se Mas pierde. você achou que era Deus. Entonces usted encontró que era Dios. Então nem tudo No todo, que reluz lo que brilla é ouro. es oro. Nós dizemos no Brasil. Así decimos nosotros. Amén. Assim usamos no Brasil. Así se usa en Brasil. Muito próprio. Muy bien. Nem tudo que reluz No todo lo que brilla necessariamente é ouro. es oro. Então temos que estar atentos aí. Entonces tenemos que estar atentos. Então quando nós vamos tomar as nossas decisões, Entonces cuando nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, e em vez de voltar para o Espírito, onde Deus entonces habita, volvernos al Espíritu de Dios, nós vamos para a nossa mente, nosotros vamos a la mente, utilizamos as circunstâncias, utilizamos las circunstancias se é bom ou se não é, como si son buenas o si no son entramos buenas, na esfera do bom senso. y entramos en la esfera del consenso. Você já sabe melhor do que eu, Y usted sabe mejor que yo que a árvore que contaminou o homem que el árbol que contaminó al tem hombre muita coisa ruim tiene mucha cosa mala e também tem muita y coisa boa. también tiene muchas cosas Não buenas. pense que lá só tem coisa ruim. No piense que el árbol solo tiene Ela é a cosas árvore do malas. conhecimento do bem e do Es el mal. árbol de conocimiento del bien y del Nós mal. não podemos ser influenciados por essa árvore, Nosotros no podemos ser influenciados por ese árbol. porque quem precisa nos falar Porque quien necesita hablarnos é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Não, é a No, árvore da vida. es el árbol de la vida. Quem é a árvore da ¿Y vida? quién es el árbol de la vida? Cristo! Cristo em vós, Cristo en vosotros. esperança da Es glória. la esperanza. A esperança está em Cristo. La esperanza está en Se Cristo. estivermos com esperança Si tuvimos con la esperanza, nas circunstâncias, las circunstancias, nas portas que se abrem, las puertas que se e abren, vamos colocar em geral, y vamos a colocar en general, nas coisas, las nós cosas, estamos perdidos. no estamos perdidos. Irmãos, nós aqui nesse mundo, Nosotros aquí en este mundo, nós só temos a Cristo. nosotros solo tenemos a E Cristo. Ele é suficiente para nós. Y Él es suficiente. Nós não precisamos nada mais, Nosotros no necesitamos de nada más, além do nosso Senhor. aparte de nuestro Señor. E Ele não é um velhinho sentado lá no céu. Él no es un viejito que está sentado arriba en el cielo, Cego, não está vendo nada. ciego que no ve nada. Não, não, Ele é o Senhor da glória. Él es el Señor de la Ao gloria. mesmo tempo que está nos céus, Al mismo tiempo que está en el Ele cielo, também está na terra. Él también está en la E tierra. também está dentro de nós. Y también está dentro de Ele nosotros. quer nos ajudar. Él nos quiere ayudar. Ele quer nos conduzir. Él nos quiere Ele quer conducir. tomar decisão Él conosco. quiere tomar las decisiones con nosotros. Então nós precisamos querer juntamente com Ele. Entonces, necesitamos quererlo juntamente con Él. O Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Então aqui vamos ver então o texto que fala Entonces ahora vamos a ver el texto que habla do andar positivo. del andar Porque positivo. se estamos em Cristo, Porque si estamos en esse é Cristo, o versículo 3. es el versículo Se 3 3 do capítulo 1. del capítulo 1. E se estamos em Cristo, Estamos en Cristo, estamos crescendo nele. estamos creciendo en Él. Se estamos crescendo nele, Y si estamos creciendo en Él, agora podemos andar. ahora podemos andar. Amém? Amén. Versículo 10 El versículo 10 do capítulo 2. del capítulo 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Deus preparou obras de antemão. Dios preparó estas obras de Isso antemano. não é maravilhoso, irmão? Eso es maravilloso. Quando Deus pensou em obras, Cuando Dios pensó en las obras, presta bem atenção nisso. y preste bien atención a eso. Quando Deus pensou em obras Cuando Dios pensó en las obras e em nós, y en Ele nosotros, nos colocou bem distante uma coisa de outra. Él colocó bien distante una cosa de las otras. Por que Deus fez isso? ¿Por qué Dios hizo Às eso? vezes fico pensando, A veces me quedo por pensando, que as obras de Deus, ¿por qué las obras de elas Dios já estão antes da fundação do mundo? están antes de la fundación del É mundo? para que a gente não tenha acesso. Para que nosotros no podamos alcanzarlo. Por que isso é assim? ¿Por qué Él hizo eso? Porque as obras de Deus, Porque las obras de elas Dios, estão relacionadas ao seu próprio Filho. porque las obras de Dios están relacionadas con Então, su quando propio Cristo Hijo. vem viver em nós, Entonces, cuando Cristo e viene, quando a nós vivir en estamos nosotros, em comunhão com Ele, cuando nosotros estamos en comunión con Él, qual o resultado? ¿cuál es el resultado? Obras. Obras. Cristo como obras. Cristo como obra. Então, Cristo
Entonces é Cristo o fruto, es el é o fruto caráter, del é a carácter, mensagem. es el mensaje. Cristo é tudo de Deus. Cristo es todo de Dios. Então ele não nos deu a Cristo Entonces Él no nos dio a Cristo e disse agora: y nos dice bom, eu ahora, já dei a Cristo a vocês. yo les di a Cristo a ustedes. Agora vocês podem andar. Ustedes pueden andar. Não, nunca falou. Nunca fue así. Cristo é Cristo es a nossa vida en nuestra e vida, também o nosso andar. en nuestro andar. Dá para entender essa diferença? ¿Puede entender Não la é que diferencia? recebemos a No Cristo e es agora que temos que solo fazer recibimos alguma a coisa. Cristo y que nosotros solo tenemos que hacer una cosa. Às vezes achamos Entonces a veces que se já encontramos recebemos a que Cristo, si ya recibimos então a agora Cristo, temos que fazer alguma coisa. ahora tenemos que empezar a hacer O algo. Senhor não nos chama para fazer. Eso no nos llama a Dios a hacer nada. Por quê, irmãos? ¿Por qué? Porque não se trata de fazermos Porque a no obra se de trata de Deus. hacer la obra de Dios. Se trata de Deus fazer a sua obra em Porque se nós. trata que Dios haga su obra en Quando Ele nosotros. faz a sua obra em nós, Cuando Él hace su obra en então nosotros, agora a sua obra vai ser demonstrada ao mundo. entonces la obra puede ser demostrada. Ele al não mundo. pode apoiar o seu projeto, Él no puede apoyar su proyecto. ele não pode apoiar o seu projeto Él no puede apoyar su proyecto em você e em en mim. nosotros ni en mí. Ele apoia no seu Él filho. solamente puede apoyar su É proyecto no en su filho hijo. que ele tem, En su hijo que que ele tiene. apoia. É no seu filho que ele tem esse apoio. Ahí es donde Él encuentra el apoyo. Então essas são as obras. Entonces estas son las obras. Andar nessas obras. Andar en estas obras. Como você pode andar em alguma ¿Cómo coisa nosotros podemos andar? que foi criado antes da fundação do mundo? Que fueron creadas antes de la fundación del mundo. É algo que realmente, diante dos nossos olhos, Es algo que delante de nuestros ojos pelo menos é estranho, es muy extraño. muito estranho. Es bastante extraño. Mas é assim mesmo, irmão. Mas es así. O Senhor não deixa nada para nós El Señor no manipularmos. deja nada para que nosotros podamos Ele hacer. nos quer apenas com Cristo. A nosotros, Ele nos quer apenas com Cristo. Él solamente nos quiere con Cristo. Ele sabe qual é o resultado de nós estarmos com Ele. Él sabe cuál va a ser el resultado si nosotros estamos con Él. Irmão, se estamos em Cristo, Si estamos en se Cristo, estamos crescendo em si Cristo, estamos madurando, creciendo en você Cristo, duvida que teremos boas obras? ¿usted duda que tendremos buenas obras? Sim, teremos boas obras. Sí, tendremos buenas obras. Por quê? ¿Por qué? Porque essas obras Porque esas obras é a manifestação es la manifestación da nossa união com Cristo. de nuestra unión con Cristo. Cristo em vós. Cristo en vosotros Esperança. es la esperanza. Vamos ver mais alguns textos Vamos relacionados. a ver otros textos relacionados con esto. Acompanhe comigo, por favor. Vamos a ver. Capítulo 4, En el capítulo 4, versículo 1, en el versículo 1, novamente aparece a palavra andeis. ahí nuevamente aparece la palabra andar. Isso está ligado à obra. Y eso está ligado a la obra. Por favor. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos ver o versículo 17. Vamos a ver el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Observa que Paulo Mire que Pablo está fazendo uma advertência está haciendo una advertencia aos crentes de a los creyentes de Corinto? Corinto, Não, de Efésios. de Efesios. Essa é a carta mais profunda. Esta es la carta más profunda. Essa igreja era uma igreja crescida. Esta era una iglesia madura, Ela crecida. podia ouvir esse nível de palavra. Él podría oír este nivel de Mas olha o palabra. que ele está advertindo. Mas, mire lo que él está Ele está diciendo. advertindo os irmãos Él está advirtiendo a para los ter hermanos cuidado com essa questão do andar. que tengan cuidado con eso de andar. O capítulo 5, En el capítulo 5, versículo 1, en el versículo 1, dice, perdão, versículo 2, en el versículo 2, 5, 2. dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Novamente ele diz andar em amor. Otra vez nos manda andar en amor. Mas você vê, esse é o versículo, esse é o capítulo 5. Son versículos del capítulo 5. Você quer ver uma forma de andar que a gente tem muita dificuldade? Usted quiere ver algo que nos cuesta mucho para que nosotros podamos O andar. capítulo 5, quando fala da relação matrimonial, El capítulo 5, cuando habla de la relación entre los esposos, ele diz que os esposos têm que amar suas esposas, dice que los esposos deben amar a su esposa, como Cristo amou a igreja. así como también Cristo amó a la E ele diz iglesia. que as esposas têm que respeitar os seus maridos.
Y dice que las esposas deben respetar a sus esposos. Aí quando nós olhamos esse texto, Cuando nosotros miramos este texto, quanta dificuldade temos, não? ¿cuántas dificultades tenemos? Não, irmão, eu estou amando minha esposa. Ah, yo estoy amando a mi esposa. Mas, irmão, não estou falando desse amor aí, No não. está hablando de ese tipo de Eu amor. estou falando de outro amor. Está hablando de otro Eu amor. não estou falando que se você dá uma rosa para sua esposa, as Usted no coisas está estão hablando de resolvidas. cuánto de una rosa. Quando que usted você le dá puede uma regalar. rosa para sua esposa, está Una tudo rosa. resolvido. Cuando usted da una rosa a su esposo, está todo resuelto. Às vezes alguém dá uma rosa para a esposa A veces alguien da una flor a su e esposa. alguém fala: o que você está fazendo, irmão? Y le pregunta, ¿qué es lo que usted hace, hermano? E ele com o peito bem para cima: Y ella con el pecho bien levantado. eu estou amando a minha esposa. Estoy amando a mi esposa. Você acha que isso realmente é amor? Que haya que eso es amor. Isso pode ser uma expressão Eso es una expresión, até do amor, hasta de amor. mas necessariamente Más necesariamente. esse é o amor com que amou Cristo a igreja. Así fue que el amó Cristo a la iglesia, Irmãos, hermanos. dê as suas flores às suas esposas. Dele las flores a su esposa. Não deixe de dar. No deje de Não dar. vai dizer: o irmão falou que não é para dar flor. No va a decir el hermano dijo, no es para dar flores. Não, não estou falando isso. No es eso. Estou falando que o assunto do amor, Le estoy diciendo que el asunto del amor, ele vai além de dar uma rosa. que es más que dar una flor. Você e eu temos que entregar a própria vida por ela. Nosotros debemos entregar la propia vida por ella. Ah, agora ficou Ahora difícil. la cosa se pone más difícil. Agora complicou. Ahora se complica. Porque quando é para dar uma rosa, Que cuando nosotros solamente damos una flor, isso não é difícil. eso no es difícil. Agora entregar a vida, Ahora entregar la vida, isso é complicado. eso ya complica. Mas observe uma coisa. Más mire una cosa. Isso está no capítulo 5. Eso es lo que está en el capítulo Esse é o 5. final da carta. Al final de la carta. Então, se você chega no capítulo 5, Usted llega al capítulo 5. você nunca vai conseguir amar como Cristo amou a igreja. Nunca logrará amar como Cristo amó a la Então, iglesia. como os maridos precisam ser ajudados aqui? Entonces, ¿cómo los maridos se necesitan de ayuda aquí? Aqui está a nossa responsabilidade. Aquí está nuestra responsabilidad. Amar como Cristo amou. Amar como Cristo amó. Agora, onde está a capacidade? ¿Dónde está la capacitación para Lá esto? no capítulo En el capítulo 1, 1, bem no início. en el inicio, Unidos a Cristo, unidos a Cristo, assentados em regiões celestiais. sentados en las regiones Se Ele é celestiales. amor, Si Él es amor, Deus é amor? Dios es amor, Sim ou não? Amém. Cristo é Deus? Cristo es Dios, Então Ele também é amor. Él también es Se amor. Cristo é amor, Si Cristo es amor, então Ele é a fonte. Él es la fuente. Você não pode correr para o capítulo 5. Usted no puede llegar al capítulo Você tem que se 5. assentar no capítulo Primero 1. tiene que sentarse en el capítulo A 1. nossa dificuldade Nuestra é que dificultad, nós corremos para o capítulo 5. queremos llegar al capítulo E aí 5. vamos aí fora, Y ahí vamos afuera, compramos uma rosinha compramos las e rosas ficamos nessa coisa aí. y quedamos con esas Mas as cosas. nossas mulheres nos conhecem bem. Pero nuestras mujeres nos conocen bien. Ela sabe até onde vai o amor. Ellas saben hasta dónde va a llegar Porque ese o amor. amor vai El amor va até onde está a entrega. hasta dónde está la É entrega. onde está a flor. No es donde está la É flor, onde está a es entrega. donde está la entrega. Então isso é muito importante. Eso es muy importante. Ela nos conhece bem. Ella nos puede conocer Ainda bien. bem que minha esposa não está por aqui. Menos mal que mi esposa Então o capítulo 1, irmãos, Entonces en el capítulo 1, ele é muito hermanos, significante para nós. eso es muy significativo Se para quisermos dar nosotros. fruto para Deus, Si queremos dar fruto para nós Dios, precisamos estar sentados aí. nosotros necesitamos estar sentados. Mas veja bem, Mas mire bien, quando você se assenta, cuando usted se sienta, então você está pronto para levantar. entonces usted está pronto para andar. Não se levante primeiro. No se levante Não primero. busque andar primeiro. No busque andar Não primero. tente testemunhar de Cristo por No você tiene que mesmo. testificar de Cristo primero. Primeiro temos que nos assentar. Primero tiene que estar Onde está a sentado. nossa dificuldade então? ¿Dónde está nuestra É que dificultad? muitos de nós estamos em pé. Es que muchos de nosotros estamos en Estamos pie. em pé. Não é para ficar em pé. Y no es para quedar en É pie. para se assentar pela Primero hay fé. que sentarse. Temos que nos assentar com Ele. Tenemos que sentarnos con Él. Aceitar o fato Aceptar de que estamos el nas hecho regiões de que celestiais. estamos en las regiones celestiales. Então vamos crescendo Nosotros vamos creciendo e à medida que vamos crescendo, vamos andando. y en la medida que vamos creciendo vamos caminando. Olha o que acontece com os nossos filhos. Y ahora mire lo que acontece con nuestros hijos. Primeiro eles nascem, Primero ellos são nacen, gerados, son generados, assim como nós fomos. así como nosotros O que somos. acontece depois? ¿Qué sucede Eles después? olham para a mamãe Ellos miran la e a mamá única coisa que eles veem é peito. y la única cosa que ellos ven es el pecho. Ele não sabe se é homem ou se é mulher que está Ellos dando no mamar para saben ele. si es hombre o mujer que le está dando Ele nem está pecho. preocupado com Él isso. no está preocupado por eso. Assim somos nós também. Así somos nosotros Porque quando también. somos muito meninos, Que cuando somos muy nós pequeños, só queremos nos alimentar. nosotros solo queremos Mas alimentarnos. nós ouvimos que está caindo muitas bombas por
por aí. Nosotros que pensamos que están cayendo muchas bombas Porque por a ahí. igreja está em guerra. Ellos están en guerra. Mas nós não sabemos de nada Nosotros disso. sabemos de nada de Porque eso. somos muito pequenos. Porque todavía somos A muy única coisa que pequeños. nós ouvimos La única cosa que nosotros são oímos barulhos que estão acontecendo son aí. ruidos que hay por ahí. Mas nós não temos sentido Mas no tenemos para sentido saber o que está ocorrendo. para saber lo que está A ocurriendo. única coisa que nós queremos La única cosa que nosotros queremos é leite. es leche. Só queremos mamar. Solo queremos la leche, mamá. Só queremos mamar. Solo queremos mamá. Mas à medida que vamos mamando, Y la medida que vamos tomando la nós leche, nosotros vamos crescendo. nosotros vamos À medida creciendo. que vamos crescendo, Y en la medida que vamos creciendo, vamos tomando consciência. vamos tomando conciencia. E aí observamos Y ahí podemos que as observar bombas que estão caindo ao que las lado bombas que están cayendo allá pode cair em cima do pueden próprio. caer encima de la casa nuestra. Estamos em guerra. Estamos en guerra. Se há edificação, Si hay edificación, então há guerra. hay guerra. Não existe edificação No sem guerra. existe edificación sin guerra. Então a necessidade de crescer é muito grande. Entonces la necesidad de crecer es muy grande. Porque à medida que crescemos, Porque en la medida que na crecemos, mesma medida tomamos en consciência. la misma medida que tomamos E conciencia, se estamos em guerra, y si estamos en guerra, então o que temos que fazer? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nós vamos ver que no final de Efésios Nosotros vamos a encontrar que al final de Efesios existe uma palavra existe una palabra. que diz que nós temos que nos manter firmes. Existe una palabra que dice que nosotros debemos mantenernos firmes. Antisteme é a palavra. Antistemi. Antisteme. Se Antistemi. você é uma pessoa que tem problema com alergia, Si usted tiene personas que tienen problemas con então alergia, você tem que tomar antihistamínico. usted tiene que tomar un antihistamínico. Por quê? ¿Por qué? Porque quando você está diante de alguma situação, Porque cuando usted está en alguna o seu situación, organismo reage su organismo com um reacciona agente externo, con el agente externo ele reage muito y fortemente, él reacciona muy fuertemente, mais do que o normal, más de lo normal, e provoca y provoca uma quantidade enorme de estamina na una corrente sanguínea. cantidad enorme de histamina en el cuerpo. Então o que tem que fazer? Entonces, ¿qué es lo que tiene Você que tem que hacer? tomar um antihistamínico. Tiene que tomar un Ele vai fazer um antihistamínico bloqueio. para que eso se bloquee. Quando ele fizer esse Cuando bloqueio, se hace ese bloqueo, essa estamina vai parar. esa histamina va a Porque essa parar. quantidade de estamina está prejudicando o seu Porque organismo. esa histamina está perjudicando su O organismo. seu organismo Su organismo sofre quando você está em reação sufre cuando alérgica, está en ese estado. em Es una reacción alérgica por causa do excesso de estamina. porque esa causa el exceso de Então histamina. isso quer dizer um bloqueio. Eso produce Essa é un bloqueo. exatamente a palavra que Paulo usa. Así es la palabra que Pablo usa. Depois de estar em Cristo Después de estar en e ir Cristo, crescendo nele, não y depois creciendo en él, não depois de estar no sentido passado, no es después de estar en un sentido mas pasado, estando em Cristo, estando en Cristo, estamos crescendo y nele. estamos creciendo en Se él. estamos crescendo, Si estamos creciendo, então estamos andando. entonces estamos andando. Se estamos andando, Si estamos o andando, que vamos fazer? ¿qué vamos a hacer? Nos manter firmes. Tenemos que mantenernos Essa é a firmes. última palavra que Paulo usa. Esa es la última palabra que Lá Pablo no usa capítulo 6. en el capítulo 6. Manter firme. Estar firme. Sabe por quê? ¿Sabe por Porque qué? tem um dia mau. Porque tiene un día A malo. necessidade do crescimento é muito La grande. necesidad de crecimiento es muy importante. Mas a maneira de crescer Mas la manera de crecer é em Cristo. es en Cristo. É a única forma. Es la única forma. Vou terminando, irmãos. Voy a terminar, hermano. Menciono duas coisas para os irmãos Menciono dos cosas para los hermanos que estão relacionadas à questão do que crescimento. están relacionados con la cuestión del Por que crecimiento. precisamos crescer? ¿Por qué necesitamos crecer? Primeiro, Primero, porque precisamos servir. porque necesitamos servir. O capítulo 4 Porque en el capítulo 4 de Efésios mostra isso. de Efesios se muestra eso. A igreja, La iglesia, ela não só cresce ella no solamente crece a partir do anúncio a partir del do anuncio ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, del pastores e mestres. ministerio del apóstol, de los profetas, de los maestros y O que evangelistas. esses ministérios fazem? ¿Qué es lo que esos ministerios hacen? Eles visam Ellos, o aperfeiçoamento do corpo. ellos son para perfeccionar al cuerpo. Então, o serviço aqui Entonces el servicio aquí é muito importante. es muy importante. Crescer para servir. Crecer para O servir. ministério é dado El ministerio es para dado nos fazer crescer, para hacernos para crecer, nos ajudar a para crescer. ayudarnos a crecer. Então, preste atenção nisso. Entonces preste atención a esto. Você nunca vai ver Entonces usted nunca va a ver uma ovelha una oveja comendo comiendo, o seu próprio pastor. comiéndose a su propio pastor. Não, você não vê isso. Usted no puede ver eso. Nós, como ovelha, Nosotros como nos ovejas alimentamos nos do alimentamos sumo pastor. de un solo Do pastor, sumo pastor. del sumo pastor. Mas na figura, Mas na a figura, ovelha não come
o pastor. mas la oveja no se come. Qual é o trabalho do pastor? ¿Cuál es el trabajo del Indicar pastor? a ovelha, Es llevar a la oveja, mostrar a ovelha mostrar a la onde está oveja, o pasto verdejo. llevar a la oveja a los pastos, Ela se alimenta do pasto. para que ella se alimente de pastos. Então o serviço de apóstolos, profetas, Entonces el evangelistas, servicio de apóstol, profeta, evangelista y pastores e pastores mestres maestros é nos conduzir ao es pasto, conducirnos al pasto, para que pelo pasto nós vamos para que por crescer. el pasto nosotros podamos E por crecer. que precisamos crescer? ¿Y por qué necesitamos crecer? Por causa do nosso serviço. Por causa de nuestro A servicio. igreja não pode ser edificada sem o seu serviço, irmão. La iglesia no puede ser edificada sin servicio. Às vezes nós achamos Entonces a veces nosotros que quando encontramos um apóstolo se levanta e fala, que cuando un apóstol se levanta y habla, nós dizemos a igreja está sendo edificada. la iglesia está siendo edificada. Ele está fazendo apenas a parte dele. Él está haciendo solo la parte de Mas él, a parte dele más la parte de él não substitui o corpo. no sustituye el cuerpo. Todos nós temos a nossa parte. Todos nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Cada a sua função. Cada uno su Naquilo que o función. Senhor colocou. Aquello que el Señor nos ha puesto. Então esses ministérios vão nos ajudar. Entonces los ministerios sí nos van a ayudar. Porque Deus quer a sua igreja edificada. Porque Dios quiere su iglesia que sea Deus edificada. não quer só uma casa. Dios no quiere solo una Deus quer casa. uma casa edificada. Dios quiere una casa edificada. Essa casa é para a sua morada em plenitude. Esa es una casa para su morada en plenitud. Então, se você não se levanta para servir, Y si no nos levantamos para servir, então nós temos dificuldade entonces vamos a tener em sermos dificultades edificados. de ser edificados. Não temos mais tempo para entrar tanto nesse tema. No tenemos más tiempo para entrar tanto Só en queria esto. mencionar isso. Solo le quiero mencionar. Irmão, não abra mão da sua responsabilidade. Não abra mão da sua No responsabilidade abra la mano de su responsabilidad como membro. como miembro. A igreja precisa do seu serviço La iglesia necesita su servicio para que ela possa crescer. para que ella pueda crecer. Amém? Efésios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11 versículo até o versículo 16. hasta el versículo Depois 16. vocês podem ler com mais calma. Después ustedes pueden leer. Vocês já têm ouvido esse texto, Ustedes ya escucharon ese texto. mas medita nisso. Más mediten esto profundamente. O menor serviço que você presta El em Cristo, menor servicio que usted puede hacer em Cristo, Em Cristo. ele é necessário para a es edificação da igreja. necesario para la edificación de la iglesia. Não transfira sua responsabilidade No para outro. cambie o no transfiera su A responsabilidad. responsabilidade do outro é do outro. La responsabilidad de otro es de A otro. sua é sua. Y la suya es suya. A minha é minha. Y la mía es O mía. Senhor nos ajude nisso, El irmão. Señor nos ayude. en Nós eso. precisamos trabalhar. Nosotros necesitamos trabajar. Se estamos sentados Si estamos sentados e estamos crescendo y estamos creciendo para poder trabalhar, para poder trabajar, para poder servir para poder servir e servir bem, y servir e bien seremos y recompensados. seremos recompensados. Último ponto, irmãos, El último punto eu gostaria de abordar que gustaría de é que esse tabernáculo que foi colocado na terra, es que este tabernáculo que fue puesto en la tierra, a sua consumação su consumación é no Apocalipse. en Apocalipsis, Nós vimos que o testemunho ele vai até a igreja, nosotros podemos ver que el testimonio llega hasta la no iglesia, santo lugar. en el santo Mas lugar. você lembra, Mas usted se acuerda o tabernáculo também tem o Santíssimo. que el tabernáculo también tiene el lugar O santísimo. que é o Santíssimo? ¿Quién es el Qual é santísimo? a luz do Santíssimo? ¿Cuál era la luz del Qual o santísimo? testemunho que você ¿Cuál tem do es el Santíssimo? testimonio que encontramos en O el santísimo? testemunho da presença de Deus. El testimonio de la presencia. Aí não tem luz natural, Ay, no hay luz aí não natural. tem luz da igreja, Aí tampouco hay aí luz da não tem igreja. luz do judeu. Hay Não, el del pueblo judío. a revelação avançou. La revelación avanzó. Quando você abre, quando você tem a descrição da Nova Jerusalém, Cuando usted tiene la descripción de la Nueva Jerusalén, você só vê dois pontos, solo usted puede ver duas coisas: dos cosas. Deus e o seu povo. Dios y su pueblo. Ele é a luz, Él es la o luz. cordeiro é a lâmpada. Y el cordero es la lámpara. E a cidade Y la ciudad é o mistério de Cristo. es el misterio de Cristo. É Deus na igreja. Es Dios en É la iglesia. Cristo formado em nós. Es Cristo formado Então, o en la que a iglesia. Nova Jerusalém nos fala? ¿Qué es lo que la Nueva Jerusalén nos Que habla? haverá um dia Que llegará un día onde Cristo estará plenamente formado em donde nós. Cristo estará plenamente formado en De nosotros. tal forma De tal manera que essa grande cidade, que esa gran ciudad, ela brilha, que brilha. ella va a brillar y va a brillar y Essa va é a a brillar. esperança da glória. Esa es la esperanza. Não é a glória só nesse tempo, No es la gloria solo en este é a tiempo, glória também do es porvir. la gloria de porvenir. Nós precisamos da glória nesse tempo, Es la gloria de este tiempo, porque a glória é a manifestação do porque Filho. la gloria es la manifestación del A Hijo, manifestação do Filho no corpo de la Cristo. manifestación del Hijo en el cuerpo de Esse é o Cristo. tempo presente. Ese es del tiempo Mas o presente. que diremos do tempo futuro? Mas ¿cuál es la gloria del tiempo Haverá futuro? um tempo
habrá un tiempo onde estará apenas Deus e o seu povo, donde Dios y su pueblo, nessa relação en esa plena relación plena e eterna. y eterna. Que maravilha, irmãos. Qué maravilla. Então preste bem atenção numa Entonces coisa. preste bien atención a una cosa. Nós também estamos crescendo, Nosotros también estamos creciendo porque existe um casamento. porque existe ese casamiento. Cantares capítulo 8, Cantar capítulo 8, lá no versículo 8, allá en el versículo 8, diz assim: dice así: temos uma irmã tenemos una hermana pequena, pequeña, que ainda não tem pequeña, filhos, que ainda não tem que filhos. todavía no tiene pechos. O que será dessa nossa ¿Y irmã? qué será de esa nuestra hermana? O dia em que ela for pedida em El casamento. día que ella fuera pedida en casamiento. Sabe por que Deus está trabalhando ¿Sabe conosco por qué agora? Dios está trabajando en nosotros ahora? Não é só para testemunho desse No es tempo. solo para testimonio en este É tiempo, porque existe um casamento es porque logo ali existe na un frente. casamiento Logo ali na frente. luego allá adelante. Cada um de nós recebemos um Y convite. cada uno de nosotros hemos recibido un costeo convidado. Está bem perto desse casamento. Está bien cerca ese casamiento. Agora, como você chega num ¿Y casamento? cómo llegamos a un casamiento? Com qualquer roupa? ¿Con cualquier ropa? É assim? No. São roupas adequadas. Tienen que ser las ropas adecuadas. Então, o crescimento, Entonces el crecimiento do capítulo 1, versículo 5 de del Efésios, capítulo 1, versículo 5 de a Efesios, maturidade, la madurez, na verdade, é uma roupa. la verdad es la É uma ropa, vestimenta es la de justiça. vestimenta de justicia. Porque a justiça Porque la justicia, são as ações justas. porque son las acciones justas de los Só existe um justo, irmão. Solo existe un justo. E esse é o Senhor da Y vida. ese es el Señor. Mas à medida que ele vai sendo formado, Mas en la medida que Él va siendo formado en nosotros, essas vestes começam a aparecer. esas vestiduras comienzan a aparecer. Então todos nós recebemos Entonces todos nosotros recibimos convite. fuimos convidados. Todos somos convidados. Todos somos convidados. Quantos vamos comparecer lá? ¿Cuántos vamos a aparecer allá? Todos que estiverem vestidos adequadamente. Todos los que estén vestidos adecuadamente. Você lembra bem, ¿Usted se acuerda bien? em Mateus capítulo Que 22, en Mateo capítulo 22, quando fala das bodas, cuando habla de la boda, ele diz: um certo rei quis fazer bodas ao seu filho. Él dice: un cierto rey quiso hacer bodas a su Esse hijo. certo rei é o pai. Y ese cierto rey fue el Esse padre. quis fazer o seu Y propósito quiso eterno. hacer el propósito de él. Bodas ao seu filho. Bodas a su hijo. Cristo em vós. Cristo en Esperança da nosotros, glória. en la esperanza de É Dios. disso que ele está falando. Es de eso que está hablando. Mas observa uma coisa. Observe algo. No capítulo 19, En el capítulo 19, quando ele fala das bodas, cuando él habla de la diz que vai boda, ser uma grande dice apoteose. que va a ser algo muy extraordinario, Uma muy grande grandísimo, alegria. Diz que eles con grande alegría. diz que estarão pulando de alegria. Y nesse estarán dia. saltando de alegría en aquel día. Por quê? ¿Por qué? Porque chegou o momento das bodas. Porque do llegó el Cordeiro. momento de las bodas del hijo. Quando ele fala sobre as bodas, Cuando él habla de la boda, ele utiliza él o utiliza casamento que era feito em el Israel. casamiento que él se hacía en Israel. Quando você vê essa figura, Y cuando usted ve esa figura, você realmente se maravilha. usted se puede maravillar. Porque como era esse casamento? Porque ¿cómo era ese casamiento? A sua primeira etapa, La primera ela etapa está registrada em Mateus capítulo 1, está versículo 18. registrada en Mateo capítulo 1:18. 1:18. O nascimento do nosso Senhor Jesus foi assim. El nacimiento de nuestro Señor Jesús fue así. Estando Maria, sua mãe, desposada, Estando María, su madre, desposada. lembram disso? ¿Acuerdan de eso? O que era desposada? Que era Ela desposarse. estava noiva de José. Era la novia de José. Ele diz, antes de haverem juntado, Antes que se juntaran. porque o ajuntamento dos Porque dois, el juntamiento, cuando se juntaron, aí era o casamento. eso es el casamiento. Mas eles não haviam casado Ah, ainda. todavía no se habían Eles casado. eram noivos. Era novios. Mas o noivado, para os judeus, Más el noviazgo para los é judíos algo muito es sério. un compromiso muy É serio. um compromisso mesmo. Es un compromiso. Tanto é Tanto es que quando José percebeu que ela estava que grávida, cuando José se dio cuenta que ella estaba embarazada, o que ele fez? ¿qué es lo que quiso Ele hacer? quis sair secretamente. Quiero irse secretamente. Porque ele sabia Porque él que sabía ela poderia ser que ella apedrejada. podría ser Eles apedreada, ainda não eram casados. pero porque todavía no eran Mas casados. o noivado era um compromisso muito Más como sério. el noviazgo es un compromiso muy serio. Como se dava o noivado? ¿Cómo se da el noviazgo? Os parentes Los se parientes juntavam, se o juntaban. noivo falava do seu desejo pela noiva, El novio hablaba de sus intenciones con la novia. e então os pais da noiva Entonces los padres de la novia consentiam consentían e davam ao noivo um dote, y daban al novio un dote, algo, algum valor. un valor. Ele vai tomar esse valor, Y él tomaba ese valor vai voltar para sua y casa volvía a su casa e vai utilizar esse y valor utilizaba ese para valor preparar o casamento. para preparar el Isso casamiento. vai durar em torno de um ano. Eso duraba más o menos un año. E o noivo foi. Y el novio se iba. O que acontecia depois? ¿Qué es lo que sucedía después? O noivo voltava. El novio volvía. Quando tudo estava pronto, Cuando todo estaba ele listo, retornava, él retornaba, chegava então para sua noiva llegaba para su e novia dizia, já está tudo pronto. y decía: ya está todo pronto. Normalmente esse noivo, Normalmente ese ele novio está registrado no capítulo 25 de está Mateus, registrado en el capítulo 25 de quando Mateo, fala das virgens. cuando habla de las virgens. Normalmente ele vinha à noite,
Él venía a la Porque medianoche. Deus está o que está sendo usado em Mateus Lo que 25 está siendo usado en Mateo 25 é a cultura do es la momento. cultura de E aquel o Senhor está tiempo. utilizando Y isso el Señor utiliza para eso falar de uma realidade para espiritual. hablar de una realidad Então, no espiritual. capítulo 25, Entonces, en el capítulo o 25, noivo vem. el novio Ele venía, já foi com o dote, porque ya fue con ele já nosotros, organizou a festa, él ya organizó e todo. agora, meia-noite, ele volta. Ahora a medianoche él vuelve. Tem muitos amigos com Y ele. tenía muchos amigos con él. Todos estão com tocha acesa. Todos están con antorchas Eles prendidas estão indo em direção à noiva. y se van en dirección a la Quando novia. chega lá, Cuando llegan ele allá, encontra a noiva, ellos encuentran a la já novia adornada, ya com adornada, suas con donzelas. su doncella. E o que ocorre? ¿Y qué es lo que ocurre? Junta esses dois povos Se juntan esos dos pueblos. e agora eles voltam Ahora ellos em vuelven direção à casa do pai do noivo. a la casa del padre del Por novio. isso que no capítulo 22, Por eso que en el capítulo quando 22, você observa que o pai do noivo cuando usted puede ver que el padre del ele novio está na festa. y está en la fiesta, Vocês lembram disso? ¿usted se acuerda de O eso? pai está na festa. El padre está en la fiesta. Ele vê uma pessoa Él vio una persona que não está adequadamente que no vestida. está adecuadamente E ele vestida. diz, amigo, o que está fazendo? Y él le dice, amigo, ¿tú qué es lo que haces en este lugar? Esse homem é convidado a ser retirado Ese hombre lo invitan a salir fuera de para la as fiesta, trevas espirituais. a las tinieblas de afuera. Por quê? ¿Por qué? Porque ele não estava vestido. Porque no estaba vestido. Então voltaram para a casa dos pais Entonces volvieron a la casa del e agora padre. teremos uma grande festa. Entonces ahora tenemos una gran Essas festas fiesta. podem durar até uma semana. Esa fiesta podría durar hasta una semana. Agora vamos transferir isso para a nossa Ahora realidade. transfiramos eso a nuestra realidad. Bem no início, Desde el inicio, o que nós recebemos? ¿qué es lo que nosotros recibimos? O que ocorreu ¿Qué es lo que quando ocurrió? Cristo foi manifestado a Cuando nós? Cristo fue manifestado en nosotros. Desposo. Un Desposo. Compromisso. Un compromiso. Nós agora estamos comprometidos. Nosotros estamos comprometidos. Nós tomamos do cálice que fala do novo pacto. Nosotros hemos tomado de ese cáliz que habla de nuevo. Nós estamos pactuados com Nosotros Ele. estamos pactados. Não existe mais maneira de No deixar. existe más manera de dejarlo. Nem Ele vai nos deixar. Ni Él nos va a dejar. Ele é fiel e justo. Él es fiel y justo. Estamos com Ele. Estamos con Mas o Él. que ocorreu depois? Mas ¿qué es lo que ocurre después? Ele também tinha um dote. Él también tiene un O dote. seu pai deu esse dote. El padre le dio ese O dote. que é o dote? ¿Cuál es el É dote? o preço do casamento. El precio del casamiento. Irmão, o casamento, El casamiento, ele não foi de graça. él no fue de Ele gracia. foi pago Él fue pagado. um alto preço. Un alto precio. Foi por graça, Fue por gracia. mas não foi de graça. No fue de gracia. O Senhor pagou. No fue gratis. O El Senhor Señor lo pagou pagó. por esse casamento. El Señor pagó el E o precio. nosso Senhor foi como aquele noivo. Y el Señor fue como ese novio E nós ficamos. que nos quedamos. Nós ficamos aí esperando Ele. Nosotros quedamos esperándolo a E Él. quando chega nas nossas reuniões, Y cuando llegan a nuestra reunión, nos domingos, quando nós estamos bastante alegres, los domingos cuando nosotros estamos bastante nós dizemos, alegres, Senhor, venha, Senhor, venha. Señor venga, Señor venga. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ahora ven, Señor Jesús. Amém, amém. Pode verbalizar assim, não tem problema nenhum. No hay problema O ninguno. único problema El único é problema se nós estamos com as roupas adequadas. es que nosotros a veces no estamos con la ropa adecuada. Se nós não estamos crescendo, Si nosotros no estamos creciendo, então como ele vai se casar com uma menina? entonces ¿cómo se va a casar con una niña? Como ele vai se casar com alguém que não amadureceu? ¿Cómo va a casarse él con alguien que no ha madurado? Então Cantares está nos dizendo. Entonces lo que habla Cantar Temos uma filha que não tem es que peito. una niña que no tiene peso. É normal não ter peito, porque Es peito fala normal de en una niña maturidade. no tener peso, Porque peito fala de maturidade. porque los pechos hablan de la madurez, Ela é apenas uma criança. pero es apenas una niña. Se nós somos uma criança na vida Todavía espiritual, somos niños en la vida espiritual, não tem problema no nenhum. tenemos ningún O problema. problema é se passou 20 El anos. problema es si hemos pasado 20 años, Se já passaram 20 y anos, si ya pasaron 20 años, alguma maturidade precisa hay haver. alguna cosa errada en nosotros. O que é a maturidade? ¿Qué es lo que significa la É a madurez? formação dessas En vestes. la formación de esta A vestidura, formação das vestes de justiça. en la formación de la vestidura de Então ele justicia. diz lá, Entonces él o que dice, será da nossa irmã ¿qué será de nuestra no dia hermana que for pedido em el casamento? día que la pidan en casamiento? Irmãos, Hermanos, as irmãs que são casadas, las hermanas que son casadas, que dia glorioso deve ter sido para ¿qué día vocês? glorioso debe ser para O ustedes? dia que vocês foram pedidas em El casamento. día que fueron pedidas en casamiento. Acho que só elas podem dar esse testemunho para nós. Hay que solamente ellas pueden dar ese Eu testimonio. posso dar o para nosotros. testemunho do que eu fiz. Yo puedo dar el testimonio de lo que yo Eu hice. tremia, tremia e tremia. Yo temblaba, temblaba y temblaba. Mas quem recebe o convite, Mas quien recibe, quien es convidado, isso é muito maravilhoso. eso es muy maravilloso. Mas o que nós podemos dizer nessa manhã? Mas ¿qué es lo que podemos decir en esta Todos tarde? fomos convidados a essa festa. Todos fuimos convidados en esta fiesta. Irmão, nós precisamos continuar crescendo. Nosotros necesitamos continuar creciendo. Não temos tempo para falar do caminho do crescimento, No vamos a hablar del camino del crecimiento. mas pelo menos desse aspecto. Así que Que necessidade a igreja tem
¿Qué necesidad la iglesia de se tiene? voltar para Cristo. De volverse para Cristo. Irmãos, Hermano, como as nossas reuniões de oração são esvaziadas, como nuestras reuniones de oraciones son vacías, são onde tudo começa. donde todo comienza Começa na fonte. Todo comienza en la Nós não fuente. temos nada sem Ele. Nosotros no podemos Sem tener Ele, nada sin Él. nada nós podemos fazer. Nada sin Él podemos Irmãos, e hacer. como é estranho isso. ¿Cómo se extraña eso? Quando nós fazemos os cultos de louvores, Cuando nosotros hacemos cultos de alabanza, aparece gente de toda parte. aparece gente de todos lados. Lá no Brasil, quando nós fazemos um assado, um Cuando churrasco, nosotros hacemos algo para comer, até os espíritas hasta aparecem. los espiritistas vienen. Aqui deve ser diferente. Aquí es diferente. Esse é um problema do Brasil. Ese es el problema en Brasil. Mas quando nós marcamos Mas cuando nosotros para marcamos estar juntos, una reunión para estar juntos, em torno do Senhor, en torno del Señor, para estar orando, para hacer para estar oración, buscando as para estar palavras, buscando su presencia, a eso, nós conseguimos contar os dedos. ahí sí que nos contamos con la mano, con los dedos de la Não mano. conseguimos ver ninguém. No conseguimos ver a Então a nadie. pergunta é: La pregunta es, como podemos testemunhar de alguém que nós não ¿cómo conhecemos? podemos testificar de alguien que no conocemos? Esse é o problema. Ese es nuestro problema. Nós temos que conhecer a Ele. Nosotros tenemos que llegar a Crescer conocer a em Él. Cristo Crecer en é Cristo conhecer a es Cristo. conocer a Él. Se conhecemos a Ele, Si lo conocemos a Él, podemos falar de quem podemos conhecemos. verdaderamente Por hablar. isso que o seu testemunho diante do seu Pai é Por eso que el perfeito. testimonio delante de su Padre es perfecto. Porque Ele conhece o seu Pai Porque Él conoce a eternamente. su Padre hasta Prostonteon Prostanteo. é o termo grego que você encontra aí no capítulo 1 Es de el João. término griego que encuentra en el primer Juan. Eles estão face a face. Eso está cara a cara. O Pai e o Filho. El Padre y el Hijo. Por toda a Por eternidade. toda la eternidad. Face a face. Cara a cara. Você acha que eles se conhecem? Porque encuentra que eso lo hizo conocido. Será se eles se conhecem? ¿Será que ellos se conocen Perfeitamente. perfectamente? Porque toda a eternidade Porque toda la eternidad estão face a está en face. cara a cara. E o Espírito Y el Espíritu é a ligação de amor eterno. es la entre os ligación dois. del amor eterno entre ellos. Eles estão face a face. Ellos están cara a cara. Quando o Filho chega nessa terra, Cuando el Hijo llegue en esta tierra, então quem está andando na terra? entonces, ¿quién es el que está andando en la tierra? O seu próprio Pai. Es su propio Padre. Ainda que Ele não é o Pai, Aún cuando Él no es el Padre, mas Ele expressa a imagem da sua Él expresa la subsistência, imagen perfecta da de su sua Padre, hipóstase, de su hipóstase. da sua subsistência. de su subsistencia. Da mesma forma, De la misma forma Jesus falou certa vez aos seus discípulos: que Jesús habló cierta vez a sus assim discípulos, como o Pai me enviou, así como el Padre vivió, assim eu envio vocês também. así yo vivo, vivan ustedes también. Olha o nosso chamamento. Miren nuestro Da llamamiento. mesma forma que o Pai enviou o Filho, De la misma forma que el Padre envió al da Hijo, mesma forma nós somos enviados. de la misma manera nosotros fuimos Qual enviados. foi a base desse envio? ¿Cuál es la base de ese envío? Relacionamento. El relacionamiento. Por isso se conhece tão perfeitamente. Por eso se conocen tan Porque se perfectamente, relacionam eternamente. porque se relacionan eternamente. Como vamos poder dar testemunho ¿Cómo dele vamos a dar testimonio se nos relacionamos? si no nos relacionamos? Que a nossa vida possa estar mergulhada nele, Que nuestra vida pueda estar bien tomada en él, para que vamos crescendo, para que podamos crecer. que as vestes vão crescendo, Y las vestiduras se van formando, para que também para que también o tempo que se aproxima, el tiempo que se aproxima grande casamento, sea un gran que casamiento. estejamos todos aí, Y estemos todos fazendo essa juntos grande festa, a hacer esa gran fiesta, junto ao nosso irmão mais velho, junto a nuestro hermano mayor, o nosso Senhor. nuestro Señor. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Obrigado pela paciência de Gracias, vocês. hermano. Vamos orar. Vamos a ver. Padre, te damos gracias a ti en esta hora, porque tú, Señor, nos hablas para nuestra edificación. No podemos edificarnos si tú no nos hablas, Señor. Esto no puede brotar de nosotros, no puede surgir en nosotros, tiene que surgir en ti. Y para eso necesitamos ser formados, Señor, a través de tu palabra. Por eso decía nuestro hermano, es tu palabra, es tu espíritu y es el ministerio, Señor, de este nuevo pacto. Lo que está produciendo en nosotros, Señor, ese ropaje nuevo, ese ropaje celestial, divino, que no lo podemos lograr con cosas de esta vida, Señor. Solo se logra con las cosas tuyas. Gracias, Señor, por este momento de estar juntos en tu presencia, Señor. Fórmanos, Señor amado, establécenos, como dice tu palabra, establecidos, Señor, para que nada ni nadie nos mueva, Señor, de esta formación y de esta obra tuya en nosotros. Ayúdanos a tener paciencia para ser, Señor, edificados con paciencia. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amém.